Então chegamos aqui para a nossa Roda Punk, a sessão de comentários aqui. Hoje estou aqui com mais nossos dois companheiros. Tá até nós na Roda Punk. Rapaz, hoje estou acompanhado. Então a gente vai. Hoje tem um recadinho mais rápido. Quem não quiser ir, pula aí um minuto aí, que já deve ter terminado. É só pra avisar que o podcast demorou pra sair. Muito por culpa minha, porque eu que tenho que editar, né? E eu edito porque o computador é mais rápido, né? Eles demoraria muito. E eu tô muito corrido, cara. Eu tô cheio tô mudando de casa e entrando num emprego novo, e preparando aula. Tá grandinho agora. Estou crescidinho. Então tá difícil as coisas aqui. Mas prometo que a partir de agora as coisas vão dar. Eu já mudei, as coisas vão melhorar nessa questão aí. E também demorou também porque eu sou um animal e perdi a segunda parte do episódio, tá? Porque deu pau na primeira parte, na primeira gravação, a gente parou. Aí quando voltou, gravamos a segunda parte em outro dia e eu perdi a gravação. Muito parabéns. A gente perdeu, não foi só você, né? Porque todo mundo esqueceu de baixar lá e acabou perdendo. Culpa nossa, foi mal, galera. É isso aí. Quer falar alguma coisinha aí, Bruno? Não, mano. Só mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Forças aí nesse ano de 2021 aí, que não vai ser fácil, não. Com esse presidente horroroso aí. Queria deixar aqui também, já que abriu esse espaço, deixar aqui o meu protesto em relação ao que está acontecendo na nossa instituição, Universidade Federal da Grande Dourados, ocupada por canalhas golpistas aí, que não respeitam a lista tríplice que a gente votou e elegeu, e estão colocando gente lá que não recebeu um voto para estar lá na reitoria. Isso aí eu acho uma canalice. Então, já que é Roda Punk, vou meter esse louco. É isso aí. É isso aí, manda. Pedir desculpa aí pelo atraso, né? A gente levou um tempão do caramba aí, mas a gente tá voltando forte. E é isso aí, não a intervenção, esse golpismo canalha aí, esses bolsonaristas safados. É isso aí. Então é isso, fiquem aí com o episódio sobre história da história. Manda e-mails pra gente, tá, gente? Manda e-mail. É verdade. Mandem cronoclastas, tá? @gmail.com. É isso aí, manda lá que a gente vai ler, se quiser participar, falar alguma coisa. Vai participar da Roda Punk com a gente aqui, manda ver. Entra aqui, vamos se empurrar, vamos derrubar um outro, vai ser muito louco. E fiquem aí com o episódio sobre história da história, como que a história foi pensada diferentemente durante o tempo. Falou! Diretamente do intestino de Cronos, nós somos os Cronoclastas. Voltamos depois das férias. Eu sou a Thiago e nem a teoria da história explica quanto tempo o tempo tem. Meu nome é Fernando Vicente e não se preocupem, nem eu entendo direito essas coisas. Eu sou o Bruno e a gente tá aqui pra ter um papo cabeça e a gente não vai chegar em lugar nenhum, não tem dúvida disso. Teoria da história, a gente nunca vai concordar com nada, a gente sempre vai chegar mais pirado do que começou, e principalmente parece que a gente não consegue fugir da teoria da história, né? Que nem o Michael Corleone. Quando eu tento sair, eles me puxam de volta. E voltamos aqui para discutir um pouco mais sobre as teorias da história, alguns movimentos históricos, como o historicismo, aí os análises também, falar um pouco de história na antiguidade, na Idade Média, e realmente discutir de teorias da história no geral, mas esse episódio a gente vai tirar positivismo e materialismo histórico de fora para não ficar muito longo. Senão vai demorar demais aqui a nossa conversa. Fica para um outro episódio. Lembrando que, uma dica pro ouvinte aí que quer xingar um historiador. Não existe xingamento maior para um historiador que você chamar ele de positivista, tá? Essa é boa. É isso, cara. Você vai realmente magoar muita gente falando isso. Bora começar, então, perguntando novamente, né, o que seria teorias da história, né? Eu acho que essa é a minha deixa, né? Bom, essa coisa da teoria da história é interessante, porque quando você entra, né, numa graduação, você começa a perceber que as diferenças que existem dentro de um campo que, às vezes, você teve contato na escola, e aí, quando você está na escola, você não percebe a profundidade das coisas, né? Por exemplo, você pega um livro didático de história e você lê aquilo lá e assume aquilo que está escrito no livro como um fato, né? Você não para pensar aonde que aquilo foi escrito, por quem foi escrito, né? E a partir de quê, né? E também por quê, né? Porque um livro didático ele não é produzido de boa vontade, né? Aquilo lá gera muito dinheiro. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando eu entrei na graduação em História, eu entrei meio perdido das coisas. Eu vim para cá, eu nem era, né? Deste município, Dourados, Mato Grosso. E aí, com o decorrer do tempo,
tempo, eu fui percebendo como que funcionavam as coisas dentro do campo de conhecimento da história. E uma das primeiras disciplinas que a gente teve foi uma disciplina que para mim não tinha nada a ver de início, né? Que era uma disciplina sobre meio ambiente, né? Sociedade, meio ambiente e sustentabilidade. E depois de um tempo que eu terminei essa disciplina, eu percebi que aquela disciplina era uma disciplina que um professor nosso ministrava a partir de uma vertente de história ambiental, né? E depois de um tempo só eu fui perceber isso. E é interessante porque quando eu converso com as pessoas fora, né, do campo da história, né, estando em universidade ou não, as pessoas acreditam que teoria, em termos gerais, é basicamente aquilo que está escrito, né? Então são textos corridos sobre algum determinado campo do conhecimento, né? Então a teoria em química seriam os livros, né, que você precisa ler para desenvolver um determinado experimento, né? Então a partir da leitura da teoria você vai assumir um determinado método para fazer um experimento, né? E aí as pessoas percebem que em história não há atividade laboratorial no sentido daquilo que como acontece, por exemplo, em outros campos, como por exemplo a química que eu falei. Então você não consegue desenterrar um morto e falar com ele numa atividade laboratorial em história. Ia ser massa, hein? Seria muito louco, apesar de que a gente conversa com os mortos, né? Mais com os mortos do que com os vivos. Mas a gente conversa via texto, né? Via texto, via fonte. Então as pessoas olham para o campo, percebem que a gente só lê, né? Eles assumem que a gente só lê, como se fosse algo fácil de fazer. E aí as pessoas afirmam que, ora, se só há textos em história, então história só é teoria. Você não tem atividade prática em história, você só tem teoria. Mas aí há um equívoco, porque teoria em história é um campo específico de estudo dentro da história. Assim como a história do Brasil, história antiga, moderna, história medieval, história contemporânea, são todos campos, né? São subcampos dentro do campo maior que é a história, né? Que é uma das ciências humanas. Então você percebe que a história, ela tem várias divisões de vários temas, né? E dentro desses temas, né, como por exemplo a história do Brasil, é um tema de estudo dentro da história, mas dentro da história do Brasil nós também temos várias divisões baseadas em vários objetos de estudo, divisões cronológicas, divisões com base em fontes, divisões em escolas historiográficas, né? Então, assim, a coisa ela vai se dividindo em vários compartimentos, assim. Então, as pessoas acabam se tornando especialistas, às vezes, numa vertente historiográfica do estudo de uma região da época do Brasil colonial. Então, é um bagulho muito específico. E a teoria da história é um campo dentro da história. E aí, o que acontece? Quando você começa, né, a explicar essa doideira para uma pessoa que não é do campo, fica muito complicado da pessoa entender. Mas eu entendo a teoria da história como o estudo da história, tá ligado? Então, quando você começa a estudar a teoria da história, você lê muito sobre as filosofias da história, né? Sobre aquilo que influenciou a construção do campo como um campo científico que se institucionalizou no século XIX. Não que a história não existisse antes, né? O Aécio vai falar pra gente aí, a história e os historiadores já existem há muito tempo. Mas a partir do momento em que esse campo do conhecimento humano se institucionalizou como um campo científico, e há um debate sobre se é ou não é ciência também, que é um debate que eu não vou entrar aqui, mas a partir do momento que esse campo se institucionalizou, houve a necessidade de pensar epistemologicamente o próprio campo. Então houve a necessidade de pensar a história da história, e a partir disso a gente tem várias escolas de pensamento. A gente chama de escola, mas não é que tem uma instituição presencial onde você vai estudar na escola dos análises. Não, era basicamente um grupo de historiadores, né, vários grupos de historiadores que se uniram em torno de pressupostos semelhantes. Então, a partir desses pressupostos semelhantes, às vezes eles se uniam em torno das mesmas universidades, às vezes se uniam em torno das mesmas revistas, como por exemplo, Análise foi uma revista, né, fundada na França, se eu não me engano, em 1929. Então você percebe que há a união de um grupo de pesquisadores em torno de pressupostos que são comuns entre eles. E assim fundam-se as escolas históricas. E essas escolas históricas influenciam, né? Influenciam a forma como esses historiadores e outros escrevem, e também influencia, obviamente, a forma como eles interpretam a história. Então,
Então, você começa a perceber que a história tem muitas faces, né? Ela tem muitas caras. A história não é uma coisa só. Então, quando você começa a estudar a teoria da história, que é um campo dentro da história, que estuda basicamente a história da história, você começa a perceber que o historiador, ele escreve a partir de um lugar. Então, esse lugar influencia a forma como esse cara escreve e pensa. E quando você começa a entender os pressupostos desse lugar, você começa a entender também a estrutura do texto do cara. Você começa a perceber que não é imparcial, muito pelo contrário, que ele fala a partir de várias limitações, né? Que ele não fala uma verdade absoluta, mas que ele apresenta um posicionamento possível dentro de vários outros. Então, você começa a perceber, além dessas dessemelhanças, semelhanças e dessemelhanças, você consegue perceber também as contradições. E isso enriquece muito o campo, né? Esse debate da teoria, das teorias da história. Mas é um debate que eu percebi, pelo menos, a minha visão que eu tive na graduação, era um debate muito ocidental da coisa, né? Então, era basicamente aquilo que acontecia na Europa. Então, o pensamento que era desenvolvido lá na Europa, né, na França, na Alemanha, na Inglaterra, e isso acabava influenciando o campo da teoria que eu estava estudando aqui na universidade. Então, é algo muito restrito àquilo que acontecia na Europa. Mas, por outro lado, né, você tem que considerar também que a Europa foi o berço de muita coisa, né? Então, muito do pensamento... Ainda é bem eurocêntrico, né? É isso. Isso, exatamente. Não, e assim, não só foi o berço, muitas vezes foi também o disseminador, né? Porque, por exemplo, o conhecimento que vinha do Oriente Médio, da Ásia e outros lugares, ele não era difundido pro Ocidente, né? Só foi difundido depois pelos europeus, né? Tem essa também. Cara, tem formas de ver história que a gente não entra muito em contato, né? A gente estuda só um pouco África, por exemplo, né? A gente entende um pouco de como se fazia a história, uma história mais oral, né? Memorialística, né? Esqueci até o nome dos personagens, né? Mas tem aquelas figuras que narravam algumas histórias antigas e tal, mas a gente nunca se debruça sobre esse tipo de fazer história, né? Essa forma de pensar a história. Ou então entender a temporalidade dos povos antigos tupinambás do Brasil. Eu li o livro do Eduardo Viveiros de Castro, tem um texto dentro desse livro que é o Mármore e a Murta, que é tipo um arbusto, a murta é tipo um arbusto, né? Ele conta a forma como os tupinambás viviam e como eles, inclusive, entendiam a temporalidade. Isso é incrível, porque era uma temporalidade vingativa, né? Eles eram povos guerreiros, então guerrear com fulano de tal faz com que eu seja inimigo dele, para que ele volte a me atacar, e aí cada um de nós tem honra, né? Quando eu me vingo, eu tenho a minha honra. Opa, então, aqui deu uma cortada, sabe como é que é, né? Gravação às vezes dá nisso. Mas o Aécio ia concluir o raciocínio dele sobre a perspectiva de tempo dos povos tupinambás, né? E o Bruno volta com o raciocínio dele, tá? Então, desculpa, mas é isso aí. Posso dar um pouco esse centro, né? Esse olhar que era muito europeu. Aí agora a gente está olhando mais para as nossas próprias mazelas, assim. A gente está entendendo mais como que é uma forma específica latino-americana de pensar, por exemplo. Mas ainda é muito limitado. Tipo, a gente sempre volta ao francês, sabe? A gente sempre volta a ler o cara, francês, um alemão. Legal, só. Não, e só para comentar, eu acho que de maneira geral, assim, um consenso geral, a teoria, as pessoas não sabem bem realmente o que é uma teoria. Quase como se fosse algum tipo de ideia geral. Então, eu tenho uma teoria, né? Quando você tem alguma ideia, tá levantando uma hipótese, né? Teoria da evolução é só uma teoria. Não, teoria é algo que já foi testado e diversas outras coisas, né? Uhum. Tem as ciências naturais, né? As ciências humanas também já tem outro tipo de conceito, né? Mas eu acho que para deixar bem especificado, mas para o ouvinte entender melhor, teoria, por exemplo, vem da palavra ver, observar. Então, a gente geralmente traduz como modo de ver, né? Inclusive, parece que vem até mesmo da mesma palavra que originou Deus em grego, que é Theo, né? Theo, Deus e tal. Que é aquele que vê, né? Então, pensando dessa forma, um modo de ver, uma teoria da história. Então, é um modo de ver a história. O que é história para você? Imagina isso. O que é história para você? Você está começando a entrar em teorias da história. Você está querendo criar uma forma de ver a mudança e a permanência no tempo, passagem do tempo. E aí você começa a desenvolver várias argumentações lógicas que te mostram uma visão de mundo, uma visão de história. Aí nós estamos falando de teorias da história. E quando você começa a investigar isso mais a fundo para ver como cada
cada pessoa enxergou a história ao longo do tempo, você está indo para esse campo específico da teoria, que é a historiografia, né? A estudar a história da história e o que se escreveu sobre história ao longo do tempo. É isso, é bem isso. Pensando, é o campo onde você vai fazer todas as críticas e as investigações acerca de como você vai ver a história. É o lugar onde você vai fazer a crítica, vai ficar mais rigoroso, mais expert naquilo que você está estudando. Por exemplo, uma concepção teórica de história. Eu vou pegar uma concepção aqui do Jorm Husen, né, que é um historiador alemão. Ele vê que a produção histórica, como é que se produz história? Que é dessa forma, ele chama até de produção antropológica de histórica, de história. Por que ele fala antropológica? Que vem do ser humano. Porque ele vê que é o ser humano que produz história e ele produz história sempre quando ele se esbarra com algum tipo de problema que é inerente à condição humana, às condições que o ser humano impõe para você e também das condições que a natureza impõe para você. Então você tem a tensão entre o centro e a periferia, que é a disputa entre recursos, né? Todas essas tensões geram a produção de história, fazem a história encaminhar para algum tipo de mudança. Sempre quando você se esbarra num problema, você precisa pensar historicamente para agir, e quando você age para mudar alguma coisa, para agir, mudar, colocar alguma coisa no tempo para mudar, né? Tem um processo histórico, você está produzindo história. E tá vendo como isso é uma forma de se pensar a história? Você pode pensar a história também achando que ela não muda, que ela permanece a mesma, ou que ela é cíclica, por exemplo, que a história dá volta, sempre repete a mesma coisa. Essas são formas de ver o caminho humano na história. Isso é teorias da história também. E quando você vai criticar isso, quando você vai investigar essas formas de pensar, você está investigando teoria da história. Sim. É uma concepção bem comum, né, que as pessoas têm de história, né, aquela perspectiva bem da funcionalidade, né, para que serve a história, é que a história você serve para aprender com o passado, para não repetir os mesmos erros no presente ou no futuro, né, o que é uma concepção de história que já foi muito utilizada, mas hoje em dia eu particularmente não conheço ninguém que seja atuante no campo, né, porque assim, eu considero que para ser historiador não precisa necessariamente você ter uma formação em história, né? Porque a gente lê muitos caras que eram advogados e tinham outras formações. E aí, essa perspectiva, eu nunca vi alguém que seja profissional na área defendendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas é uma coisa bastante disseminada, né, na sociedade. Uma das justificativas de que, por exemplo, para que serve o estudo da história. Mas é só para eu tentar sistematizar, né, de novo aquilo que eu estava falando lá no começo. Como o Aécio falou, acho que o que ele falou tá bem sintetizado, tá bem certo, principalmente a parte do que é uma teoria, né? Então, a teoria da história é uma disciplina dentro da história, onde a gente estuda essas várias visões de como essas várias visões de como a história funciona, como ela pode funcionar, ou como ela é escrita, né? E ele falou que uma teoria é um modo de ver. Então, dentro dessa disciplina, a gente estuda essas variadas formas de ver a história, né? E quando a gente faz isso, a gente estuda a história da história, né? Porque a gente vê como que o campo de conhecimento da história ele foi se transformando no decorrer do tempo. A gente estuda isso em historiografia também. Historiografia é a escrita da história. Então a gente estuda como que se deu a escrita da história no tempo, às vezes sobre um determinado tema. Por exemplo, a gente estudou na graduação historiografia do Brasil. Historiografia brasileira, né? Então a gente estudou a forma como a escrita da história do Brasil aconteceu no decorrer do tempo. Então é uma história da história, né? E eu acho que em termos gerais é isso. E quando a gente fala assim que teoria é um modo de ver, esses vários modos de ver em história a gente chama de escolas, né? Essas escolas são diferentes entre si porque apresentam diferentes formas de ver, entender e produzir. Então a gente chama essas diferentes visões da história de escolas, né? Às vezes, como já foi citado, né? Os positivistas, os marxistas, né? Os metódicos, aí a gente vai ter os análise, várias gerações da mesma escola e tal. E a gente vai tentar entrar em algumas dessas hoje, né? Porque assim, não dá para entrar em tudo, porque senão é um negócio que vai virar um podcast de
12 horas aqui, porque tem muita coisa, muito conteúdo. Mas a gente vai falar de algumas coisinhas, acho que mais para tentar entender as diferenças de percepção do que é a história, né? Quais são os sentidos, a forma de se escrever e os debates por trás, porque não há consenso em história. Até porque se houvesse consenso, não haveria necessidade de debate nenhum. Dessa forma, também não haveria necessidade de um campo de conhecimento da história, porque já ia estar tudo pronto já. Eu acho que é basicamente isso. Aí eu passo, né, a palavra aos senhores. Engraçado, só queria comentar, você falou, né, como se a história tivesse tudo acabado, né? E eu vou te falar, cara, antes de eu começar a estudar história a fundo mesmo, eu tinha essa impressão. Talvez até o ouvinte também tenha a impressão de que a história tá quase toda terminada, né? Só falta a gente investigar alguma coisinha ali, a outra aqui, e a gente finaliza o estudo da história inteira, que é uma bobagem, né, cara? Nossa, tá longe disso, hein? Tá longe disso, exato, mas eu tinha essa ideia, tipo, preconcebida. Achava que já existia uma teoria geral pra história, né? Que já tinha sido quase tudo estudado, quase tudo sabido, né, cara? Aí quando você vai ver, não tem nada a ver, cara. Tem tanta coisa que a gente não sabe. Tem tantas formas de ver a história aí, ó, as teorias, né? Tantas teorias diferentes, com problemas diferentes que fazem você enxergar o mundo de maneira diferente. Cara, e é um... E aquilo, né, é que assim como o autor escreve de acordo com a visão de mundo dele, que depende de onde ele nasceu e tudo mais, né, de que época e tudo mais, as pessoas que leem também, ou que divulgam. Então, muitas vezes, tipo, a gente já teve, sei lá, o negócio que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso aí já foi uma coisa que foi considerada verdade por muito tempo, e hoje em dia a gente já sabe que não é bem isso, né? E isso foi sendo adquirido, assim, esse conhecimento de que outras pessoas já tinham vindo para essa direção antes já existia, só que não era tão divulgado, ou não tinha nenhum historiador que tinha chegado nisso e feito um artigo que chegou a ser relevante, e tudo isso vai fazendo com que a história seja incompleta ainda, muito incompleta, né? A gente não sabe de muita coisa ainda. E até a ideia de descoberta, né? Como assim descoberta, cara? O continente inteiro já era povoado, cheio de gente, cheio de povos indígenas, os povos originários, né? Como assim descoberta? Tirando esse pequeno detalhe também, né? Porque... Não, mas é que eu digo assim, que outros europeus já tinham vindo pra cá, entendeu? Também. Não, sim, exato. E também, cara, nós já repetimos, né? Tem uma história muito eurocêntrica, né? A gente gosta de pensar que é europeu, pelo jeito, né? Mas tem tanta coisa que a gente podia estudar ou divulgar mais, né? História indígena, história africana, história asiática, né? A gente acaba perdendo, né? Perdendo parte desse conhecimento que poderia ser bem rico pro Brasil. Inclusive, é obrigação, tá, gente? Quem for professor de história sabe que é obrigatório a gente ensinar a história dos indígenas e dos africanos no Brasil. É obrigatório pra gente ensinar isso. Então, a gente realmente tem que estudar. Por isso que a gente tem aula de história indígena na faculdade, tem aula de história africana, muito ligada à história do Brasil também, né? Estuda mais Congo, né? Estuda ali o Benin, Angola, esses lugares que foram mais colonizados por Portugal, né? A gente não vê tantos outros. Mas, cara, a história africana realmente, assim, a gente sabe muito pouco e é muito incrível, velho. A história africana, a história do Oriente também, a gente é muito ignorante com essas coisas, a gente sabe muito da história eurocêntrica mesmo. Isso aí. Então, já dando a deixa, né, que eu reclamei da história eurocêntrica, eu vou ter que falar. Vai falar justamente dela. É justamente dela, né? É porque assim, né? Eu não sou especialista em história indígena, não sou especialista em história africana, nem especialista em história asiática, né? Pra gente começar a discutir como é a história nesses lugares, né? Aí vai ficar para outro episódio, pra gente encontrar alguém que estuda essa temática, trazer pra gente conversar aqui, né? Que ia ser bem melhor. Né? De preferência. Bem isso, tá? Ok. Mas então, como a gente estudou bastante a história eurocêntrica, né? Vamos discutir um pouco dela sem faltar com a crítica necessária, né? Mas é o seguinte, quando se fala geralmente de história, né? As pessoas sempre remetem à Grécia Antiga e sempre fala do Heródoto. Heródoto é o pai da história, né? Considerado o pai da história porque ele contou a história da Guerra do Peloponeso, né? As guerras gregas antigas ali. E logo vamos pensar então como é que era o sentido dessa história, né? Do Heródoto. Em qual é o lugar que ela nasceu? Esse tipo de história, ela nasceu dentro de, né,
né, dentro da comunidade grega, mais especificamente aqui de Atenas, tá? Onde tinha a filosofia como uma grande prática, né? Os grandes filósofos, famosos filósofos, pensavam sobre o universo e pensando... peraí, deixa eu começar de novo. Que pensaram sobre o universo, a natureza e tudo mais. E é justamente na figura da natureza que eles vão se focar muito. Por exemplo, a ideia de vida deles era o seguinte, que pode até ser vista em Platão, por exemplo, né? Essa ideia aparece em Platão, que tudo aquilo que é passageiro não tem sentido, porque é passageiro, né? As coisas desaparecem, então como isso pode ser o sentido da vida, pode ser um sentido maior, se é passageiro, né? A gente tem que olhar para as coisas grandes do universo, para as coisas imutáveis, quem sabe para alguma metafísica, algo além daquilo que a gente vê, já que aquilo que a gente vê nasce, cresce e morre, né? Desaparece. Então ficava muito nessa valorização daquilo que é eterno, embora existissem também filósofos lá que defendiam o fluxo, né? Que tudo é fluxo, que tudo muda, que tudo passa, uma valorização nesse sentido. Mas veja só, era uma forma de ver o mundo, né? Vocês estão vendo. E para eles, o ser humano, a história pessoal, individual do ser humano era passageira, mas o ser humano, em natureza, era eterno. Por quê? Porque ele faz parte de uma espécie. Então ele se reproduz, os filhos deles vão no futuro se reproduzir e assim, enquanto natureza, ele é eterno, assim como as outras coisas da natureza. Mas essa história pessoal das coisas que o ser humano faz em vida, essas eram passageiras e até pouco bem vistas por alguns filósofos aí. A gente pode considerar Platão junto desses filósofos. Não que eles desvalorizavam as histórias, que nem a Odisseia, não tem nada disso. Essas histórias eles deixaram bem famosas, essas histórias, é claro. Mas qual que era a intenção do Heródoto quando ele vem com essa ideia de pesquisar algum evento histórico, algum evento passageiro, que foi curiosamente a guerra, né? A guerra também é um evento passageiro. Se alguém sobreviver, é um evento passageiro, claro. Hoje em dia, com a bomba atômica, né, a história da humanidade pode acabar, mas naquela época não. Aí nós vamos ser passageiros. Então, a ideia do Heródoto era simplesmente não deixar que essas histórias, esses eventos fossem esquecidos, que eles desaparecessem, porque eles são realmente muito passageiros. Tudo aquilo que o ser humano faz, como falar, como fazer política, ou até mesmo guerrear, né, se movimentar assim, é passageiro, desaparece, não fica gravado para a gente poder assistir toda hora, ainda mais naquela época não tinha gravador, não tinha foto nem nada, né? E ele só queria que os eventos dos gregos e dos bárbaros, que ele fala, né, chama de bárbaros, povos não gregos, não fossem esquecidos, para que alguém pudesse ir lá ver e lembrar. Mas veja só, era só isso. Heródoto não criou nenhuma teoria da história colocando que aqueles eventos eram importantes para se entender a vida humana em si. Não, para ele, o sentido daquilo era só no passado, só naquilo. De nada você poderia tirar de alguma lição da sua vida ou pensar o futuro, nem nada. Era só para você não esquecer aqueles efeitos passageiros. Esse era o sentido da história para o Heródoto, para os gregos antigos, naquele ambiente ali filosófico de valorização da natureza, das coisas eternas, buscar essas coisas. Passando agora para os romanos vão expandir um pouco mais o conceito de história, um conceito de história centrado em Roma. Por quê? Porque eles vão começar a pensar um conceito de história universal, mas universal em que sentido? Universal da expansão do povo romano sobre o mundo. Então a história do mundo é a história da dominação do povo romano sobre o resto do mundo. E a partir do momento que Roma chegasse, né, entre aspas, a dominar o mundo inteiro, que era o sonho, né, o sonho deles, a história do mundo acabaria. Então uma história muito voltada para a expansão romana, a história vinculada ao futuro, claro, um futuro, privilegiando os romanos. E lembrando que na antiguidade clássica, entre os gregos e os romanos, né, também começou a surgir a ideia de uma história cíclica, de achar que tudo que acontece acaba repetindo, e por isso era importante você estudar um fulano de tal, um grande guerreiro ou grande político romano, porque aprendendo com as atitudes dele, você estaria pronto para algum evento futuro que voltaria a acontecer. Começa daí essa ideia de tempo cíclico, de história mestra da vida, que a história vai te responder todos os problemas da vida, porque os problemas eles vão voltar, as soluções também vão sempre voltar. E talvez seja daí, o ouvinte que gosta um pouco do Nietzsche, talvez seja daí que o Nietzsche tira a sua ideia de eterno retorno. Afinal de contas, ele era um filólogo, ele estudava línguas antigas, estudava o grego, e aí ele vem com essa história de você pensar a sua vida como se fosse um eterno retorno, como se tudo que você
passou, você fosse passar de novo, porque alguém no futuro vai passar de novo, vai sentir as mesmas coisas que você, vai sofrer a mesma coisa que você, e etc. Acredito que seja esse mais ou menos o sentido do eterno retorno mais clássico por aí. Claro, pode ter outras interpretações, né? Mas convenhamos, bem isso, a gente não enxerga agora, atualmente a história não enxerga a história dessa forma, como se as coisas fossem voltar, né? Por quê? Porque realmente as coisas mudam, gente. Embora tenha situações parecidas, todo o resto mudou. Nós não vivemos na mesma época em que nós andávamos de cavalo, né? Nós já estamos em outra época e tudo mudou. Os nossos sofrimentos podem até ser parecidos, mas as condições em que aquilo se dá é diferente. Então a história está sempre mudando. Até nem lembro que professor nosso que falou, que é uma coisa que eu lembro bem. Assim, então, a gravação travou de novo. Mas o que eu ia dizer aqui é que um professor nosso uma vez falou sobre essa coisa aí de que o tempo é cíclico, de que tudo que aconteceu vai acontecer de novo. Ele falou, tem uma perspectiva também de que o tempo ele rima, né? As coisas que acontecem vão sendo parecidas, mas sempre um pouco diferentes, né? Então seria mais ou menos isso, o tempo rima. E logo depois o Écio ia começar a falar agora sobre a perspectiva de história, sobre a historiografia cristã, tá? Ali na Idade Média, com o cristianismo em ascensão, tá? Com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo. Se aglutina, vai se juntar com a ideia da salvação. Agora, nós temos não só uma ideia de dominação do mundo por Roma, mas agora uma justificativa quase moral, por assim dizer, né? De salvar os seres humanos. Agora, nós temos Deus do nosso lado e expandir o cristianismo vai salvar os povos bárbaros, né? E o Império Romano vai cair e vai ficar só a igreja, né? Só a igreja vai ser o único corpo político bem formado da Europa depois da queda do Império Romano. E aí a tua visão histórica de mundo, que é essa história voltada para a cristianização do mundo, vai prevalecer aí por 1000 anos, né? Todo o período que a gente chama de Idade Média, né? E lembrando que agora esse tipo de história não está nem no futuro, não está nem pensando muito em ciclos, embora existisse ainda essa ideia de ciclos, né? Mas a história humana, a história terrena, seria feita por ciclos, né? Impérios, como o Império Romano, nascem e caem, as pessoas, imperadores vêm e vão. Essa vida material é uma vida que sempre vai repetir a mesma coisa e não vai ter avanço. Mas a vida espiritual, e veja só que interessante, a vida individual do ser humano, essa sim é eterna. Essa vai para o reino dos céus e essa vai ser eterna. Tá vendo como existe uma inversão das formas de ver, né? Se antes essa vida pessoal nos gregos antigos, essa vida individual das coisas que a pessoa sente, do que ela faz, era passageiro, que desaparecia, que morria, que não tinha importância porque ela desaparecia, mas era o ser humano em conjunto que era eterno, né? E que vivia nessa vida material era eterna. Agora muda para a Idade Média com outro sentido. Agora não, agora as coisas do mundo que desaparecem, mas essa vida individual, essa personalidade, essa identidade do ser humano, essa alma do ser humano é eterna. Então é uma forma de ver o tempo muito ligado em Deus, né? Focado numa metafísica, num lugar fora deste mundo material. E já para a gente começar aí para a Idade Moderna, nós vamos ter essa ruptura. Então sai a visão de história muito vinculada à história de Deus e começa a vir o homem, e aí eu uso o homem porque esse era o termo da época, né? Porque na época as pessoas eram machistas, ninguém se importava com as mulheres, né? E aí falava sempre o homem, né? Mas é bem isso, a figura então do ser humano como centro produtor de conhecimento, centro produtor da história. Quando chega a modernidade, nós estamos falando de uma sociedade que começa a se tornar mais laica. Então a política deixa de estar ligada à religião, as ciências começam a estar desligadas da religião e tudo vai se tornando mais laico, inclusive a própria visão de história. Quem quer comentar alguma coisa aí? Eu só queria comentar assim, que uma das coisas que a gente estuda na historiografia, né, na história da história ali, é essa perspectiva de tempo, né, que cada um tinha ali. Isso é uma das maneiras fáceis de você distinguir algumas das escolas históricas, né? Por exemplo, que nem você falou, os gregos tinham um pensamento de que era uma linha, né? O tempo era mais ou menos uma linha, o que passou, o que é para frente é para frente. Os romanos já tinham um pensamento mais cíclico, né? E aí a gente vai ver depois, por exemplo, os positivistas, que ela é também uma linha, mas sempre uma linha ascendente, né? Tipo, é sempre progresso, né? Os positivistas, né? Então,
É mais ou menos isso mesmo que você falou. Então, é bom para distinguir essas escolas históricas, é bom ver essa perspectiva de tempo que eles têm, né? É isso aí. E só lembrando, né? Olha só que interessante. Quando você tem a ruptura na modernidade com dessa história cíclica, né? A história começa já a entrar em crise já. Ela começa a nascer da maneira que a gente entende hoje, mas ela começa a viver em crise já, porque uma vez que você fala que o futuro vai ser totalmente diferente daquilo que a gente pode imaginar ou tentar prever, né? E para que serve a história? É bem isso. A gente começa a se perguntar: se a história serve para que a história, né? Se ela não ajuda no futuro e tal. E aí a gente vai começar a discorrer sobre historicismo. Eu vou querer comentar um pouco sobre historicismo, mas primeiro é bom a gente explicar qual é o contexto que nasce o historicismo. Ele nasce em oposição a uma forma de pensamento específica. Qual era? As visões filosóficas iluministas. O que eu quero dizer com isso, né? Com o iluminismo veio várias formas de pensamento, mas pensando a história, era uma forma de pensamento que colocava justamente o ser humano como o centro de tudo, né? E nesse sentido, começa-se a ter uma ideia de que todo ser humano era igual, né? Como se tivesse um sujeito universal, dotado dos mesmos direitos, né? Essa ideia de todo mundo ter direito é super interessante, é interessante para os direitos humanos, né? Mas às vezes ele apagava, e isso era uma das críticas, né, que vai ajudar no historicismo, apagava a especificidade ou a pluralidade das pessoas. As pessoas têm a sua pluralidade, elas têm necessidades diferentes, apesar de serem todo mundo ser humano, né? Mas enfim, então essa ideia de um sujeito universal, uma ideia de que todo mundo deveria seguir esse tipo de modelo, esse modelo iluminista, mais francês, né? E dentro de vários pensamentos da filosofia da época iluminista, nós tínhamos um pensamento de que existia alguma lógica por trás da história, algum pensamento que explicava a história fora da história, supra-histórica, como se tivesse um mecanismo, um grande mecanismo que controlava a história seguindo mais ou menos os mesmos rumos ou a vontade de alguma força histórica que a gente não conhece e que talvez se a gente estudasse a história a gente chegasse a conhecer. Isso é o que nós chamamos de metanarrativas. A narrativa que tenta explicar tudo o que acontece na história e inclusive até tentar prever o futuro, né, a partir da história e tentando encontrar nela forças maiores, forças ocultas que movimentavam a história. Então, se acontecia alguma revolta, não sei o que, isso é por causa da força da história oculta, escondida atrás de tudo, forçando aquilo a acontecer, e no futuro vai levar a tal tipo de sociedade e tal. Isso é tudo metanarrativa e faz parte dessas visão mais filosófica de história. Isso é que nós chamamos em história de filosofias da história, tá? E o historicismo, ele vem para romper a filosofia da história, né? E aqui já é importante caracterizar o historicismo e a sua importância. O historicismo, gente, é aquilo que colocou a história como uma forma de se entender a vida a partir justamente do passado, né? Porque veja só, olha só que curioso, é bizarro, né, a gente pensar que no passado as pessoas não compreendiam que eu entendo a minha vida hoje, entendendo o passado. Eu sei que eu estou ligado ao passado, eu sei que eu vim de um passado, que eu posso entender um pouco de mim ou da minha vida a partir desse passado. Hoje é quase um senso comum. Em menor e maior medida, as pessoas concordam com isso, mas antes não. Mas antes isso não era lógico, não era dado pra gente. As pessoas do passado, como eu disse, acreditavam ou em grandes narrativas ou forças obscuras, ou acreditavam que Deus movimentava a história, ou nem sequer achava que o passado poderia ser útil de alguma forma. E o historicismo vem para romper isso. O que seria o historicismo, já que eu dei o contexto dele? É um movimento, eu vou chamar o historicismo de um movimento, tá? Porque a gente não pode querer colocar todos os autores que pensaram em história naquele momento dentro de uma caixinha cerrada, sabe? Vou colocar as características deles aqui, você achar que todo mundo vai ser igual. Não, quando você vai estudar um autor dessa época, você vai ver que ele fala coisas bem diferentes de qualquer tipo de caixinha que eu tentar colocar ele. E vai pesquisar outro autor na mesma época, ele fala coisas totalmente diferentes. Mas enfim, eu vou chamar de movimento. Então, dessas pessoas que tentam trazer a história à tona e mostrar que para entender o ser humano é necessário entender o que veio antes dele no momento que você quer estudar, né? Que esse ser humano, a história tem um sentido, é possível entender a realidade a partir das coisas que aconteceram no passado. Outro ponto é tentar desvencilhar a história
a história das ciências naturais, dizer que não, a história é é um conhecimento independente, ela não segue leis da natureza. O ser humano não segue lei da natureza quando ele produz história, quando ele faz revoluções por aí, ele está produzindo uma coisa fora das linhas da história. Então, colocando contra essas metanarrativas logo. Outra coisa, defende a especificidade de cada sociedade. E o que isso significa? Dizer que as pessoas não têm um modelo universal para seguir. Você não tem um modelo universal de sociedade para seguir. Você tem um modelo criado a partir da sua própria sociedade. Então, e olha só que interessante, né? Isso é justamente para tentar combater os franceses, a expansão francesa. Os franceses, com a Revolução Francesa, queriam espalhar seus ideais pelo mundo, dizer que todo mundo deveria se comportar como um francês ou pensar que nem o iluminismo francês. E aí, esses caras, que eram alemães, obviamente, e alemães de aristocracia, esses caras eles vão apelar para a especificidade. Falam, não, a gente não tem que seguir modelo universal de ninguém, respeitar a nossa cultura, o desenvolvimento histórico do nosso povo. E aqui entra outra característica que marca o historicismo dessa época, que é um pé no conservadorismo também, justamente porque por essa primeira fase valorizar a história nacional, né? Então você puxa essa ideia de valorizar o específico da história para um nacionalismo, para a cultura do povo, né? E essa cultura do povo ainda mais que veio de um sistema aristocrático, né? É um prato feito para quem era da aristocracia defender o historicismo contra as ideias francesas, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Wes. É que até falando aí, eu lembrei que do contexto, é uma coisa importante, por exemplo, que você falou que tem um viés muito nacionalista, né, no historicismo. E isso e isso é muito de acordo com o histórico ali da época, né? Era uma Alemanha que tinha sido unificada há pouco tempo, então precisava criar uma identidade nacional, né? Então não é surpresa que uma escola de pensamento tão nacionalista, quer dizer, pelo menos no começo, né, surgiu na Alemanha, que era um país que tinha sido recém unificado. Tava se unificando, né? Então valia muito a pena fazer isso. E veja só, a história, ela é sempre usada para criar identidade, inclusive identidades nacionais. Por que as pessoas se consideram brasileiras? Por que se consideram estadunidenses, né? Por que se consideram alemães? Porque você conta para essa pessoa uma história de grupos sociais do passado e você acaba se inserindo dentro desse grupo social da qual você ouviu a história, né? E aí você cria a identidade nacional. Por isso que a história ela não é ingênua, tá, gente? A história, ela realmente cria identidades, ela cria esses vínculos entre as pessoas. Então, e o historicismo acaba ajudando isso também, né? O que é até um pouco irônico, né? Porque o historicismo é a escola que prega a isenção, né, na hora de escrever. É verdade, exatamente. Aí entra outro ponto, né? A ideia de uma neutralidade também foi bem forte na corrente historicista, né? Principalmente para aqueles mais conservadores, né? Que nem eu falei, aqueles que vieram da aristocracia, que defendiam essa especificidade da história para defender o seu tipo de vida, né? Eles também pregavam, de certa forma, uma neutralidade, né? Falar que a história é pelo passado, né? Passado pelo passado, e que eu não posso jogar as minhas vontades para o passado. Eu só preciso entender a vontade das pessoas do passado pelo passado e neutralizar esse passado, né? Uma ideia de tentar neutralizar as informações do passado e para que você não acabe refletindo no presente sobre aquilo e ver como isso te afeta no presente ou se você precisa mudar, né? Se você realmente precisa mudar a sua forma de ver, a sua forma de viver a partir desse conhecimento do passado, né? E aí que vem justamente o que o Fernando falou, que é neutralizar, falar da neutralidade. O historiador, ele não pode colocar a opinião dele no passado, como se isso fosse possível, né? É impossível, já que nós somos sujeitos históricos. Quando a gente vai olhar a própria história, nós olhamos a partir do lugar em que nós estamos inseridos, da mesma história em qual nós nascemos. É meio confuso, né? Eu sei que mas é bem assim mesmo. Porque todo mundo faz parte de uma história, né? Todo mundo é formado dentro de uma história. E aí, quando você se torna um historiador, você tem uma visão de mundo que você já recebeu, na qual você nasceu. E aí, quando você olha para o passado, você leva muito dessa visão de mundo para o passado. E aí você entra em diálogo com o passado e o seu presente, e você produz um conhecimento a partir dessa ligação entre o passado e o presente, mais ou menos assim. E por fim,
eu acho que eu já falei nisso, né? Mas só para complementar, acho que eu já falei, que é a diferenciação entre natureza e ciências humanas, né? Fazer um corte, falar que existem as ciências naturais com as suas regras, as suas leis, tal, e a ciência da história, não. A ciência da história tem a sua própria forma de pensar a ciência. Eu E, posso... pode falar, manda ver. não, e uma coisa importante do historicismo, né? Até por ele ter essa origem aristocrática, ele trata da história, o ponto de vista da narrativa, ele é sempre de um grande personagem, né? Ou uma história econômica, muitas vezes também, né? Em macro escala, né? Então, você pega, por exemplo, é a história que você aprendia na escola, amiguinho, sabe? Porque Dom Pedro I subiu lá a Serra de Santos, chegou na beira do Rio Ipiranga, gritou independência ou morte. Então é uma história, tipo, você está contando a história do Brasil, na verdade você está contando a história do Dom Pedro, né, e com isso está contando a história do Brasil, né, em volta. Então é uma história do ponto de vista da aristocracia, né, e que tinha como fonte sempre, e isso é uma outra coisa que é importante para a gente entender as teorias da história, o que eles usam como fonte, né, e no historicismo eles usavam apenas fontes oficiais, né, fontes oficiais ou artigos, né? Artigos? Não é artigo. Quando tem vários. Arquivo, livros, perdão. Arquivo. arquivos. Isso, e arquivos. Então, isso é outra coisa importante pra gente diferenciar as escolas históricas também. Exato. Isso vai ser uma grande quebra que vai até falar, a gente vai falar dos análises, né? Que eles vão quebrar isso. Mas enfim, justamente isso, essa ideia da história vista de cima, né? Dos grandes homens, das grandes personalidades. E aí a gente acaba nem sabendo o contexto, como era viver naquela sociedade. A gente só sabe o nome do fulaninho lá, fez tal aquilo lá e pronto, acabou. O que isso diz pra mim? Diz quase nada. Sabe como que era o dia a dia de um escravo, ou de um pequeno comerciante, ou de um sapateiro, ou de como eram as relações sociais? Você não sabe disso na história historicista. Você sabe como o Brasil ficou independente e essas coisinhas, entendeu? Você não entende o contexto da época. Você entende a parte política e econômica. Exato. E fica muito neutralizado, né? Não é nenhuma história política da qual você tem que refletir sobre as disputas, né? Sobre as disputas de forma de se organizar a sociedade. É neutralizado, né? É uma história política só do José Carlos Reis, tá? Eu vou até recomendar o livro História e Teoria, Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade, desse historiador, que é bem bacana. Vai ajudar muito quem começar a estudar história, tá? Mas enfim, ele faz algumas diferenciações do historicismo, tá? Então tem o historicismo do século XVIII, que é um historicismo romântico, né? Romântico em qual sentido? Naquele sentido que eu falei, nacionalista, né? As pessoas que queriam valorizar o desenvolvimento histórico do seu povo, né? Então ele tinha essa pegada muito romântica. E sendo românticos, eles às vezes até pareciam filósofos, né? Parecia até se misturar com as filosofias da história com a qual o historicismo veio combater. Isso marca também o século XIX. Então, no século XIX nós temos a mistura desses pensamentos entre filosofia da história e historicismo, combatendo as filosofias da história. E já no século XX nós temos o historicismo mais científico, mais epistemológico, que eu vou diferenciar. Então, nós temos um tipo de historicismo filosófico, tá? Que se resume em dois, que é o primeiro, do historicismo filosófico. É o historicismo que mistura, justamente, que faz aquilo que pretende combater, né? Então ele tentava combater a metanarrativa e ao mesmo tempo acabava virando a sua própria metanarrativa. E o outro historicismo filosófico é um que não chegava a esse ponto, mas qual que é o ponto central desse historicismo filosófico? Ele separava a natureza e a história. Aquela noção de separar, né, a ciência da natureza com as ciências da história. Esse é o historicismo filosófico aí. Agora, o historicismo epistemológico não se preocupa com essa diferenciação. Na verdade, ele está preocupado em saber como é possível entender o real, a inteligibilidade do real. Como é possível interpretar o mundo, né? Ele está nem preocupado se existe diferença entre natureza e ser humano, né? Ele está mais preocupado justamente nas ferramentas teóricas e metodológicas que me permitem entender o ser humano ou o ser humano dentro da natureza e por aí vai. Então existem essas correntes historicistas, né? Como a gente falou, é muito complicado falar de historicismo porque você não consegue colocar nenhum autor dentro de caixinhas. Todos eles falam uma coisa diferente da outra, né? Como eu disse, eu falei, historicismo veio para combater a metanarrativa.
narrativa. Mas você tinha caras ali que se chamavam historicistas que acabavam defendendo um tipo de metanarrativa também. E aí, e agora? Como é que eu vou caracterizar eles? Então, não é um conceito fechado, rígido. Por isso que eu falei de movimento. É mais um movimento que tenta colocar a primazia da história para se entender o ser humano, para entender o mundo. É isso, essa é a importância do historicismo para o que nós estamos fazendo, estudar a história, para os historiadores e historiadoras. É o que inventou a história com H maiúsculo, uma história pensada de maneira científica, por assim dizer. E só para encerrar essa parte do historicismo, eu lembrei exatamente do Jean Battista Vico, que era um filósofo italiano, né? Muitas pessoas apontam esse italiano como o primeiro historicista, ou o cara que começou a desenvolver o historicismo, né? Embora o historicismo esteja muito ligado à Alemanha, né? Nós falamos muito da Alemanha, do historicismo. Mas por quê? E um cara chamado Leopold von Ranke. Isso, Leopold von Ranke, famoso Leopold von Ranke. Isso, eu só abri um parêntese aqui, porque eu escutei o podcast passado que a gente apresentou, e eu percebi que eu falei, a gente tem que estudar a história como ela realmente aconteceu. E eu fiquei pensando, nossa, cara, por que eu fui dizer essa palavra? As pessoas vão me entender errado, acham que eu sou um ranqueano. Vão me chamar de positivista ou de historicista. Exatamente, positivista. Cara, mas sinto muito, eu falei a expressão errada, mas o sentido é aquela história que a gente tem fontes, que a gente pode provar, tá? Era aquele sentido. Só corrigindo o que eu falei no episódio passado. E como o Fernando falou, o Leopold von Ranke, ele é um historicista, que é um dos mais famosos, né? Os mais falados sobre historicismo, que ele ajudou a contribuir com essa história vista de maneira científica, né? Ele tem os pressupostos metódicos, foram colocados por ele, e atribui-se a ele a famosa frase, né? O historiador deve se debruçar sobre o que realmente aconteceu, né? E aí cada um acaba interpretando essa forma da maneira que quiser, né? E é muito complicado falar isso, né? Mas a forma que eu vejo é que ele estava criticando aquela forma de ver a história como se ela tivesse algum tipo de força obscura, né? Acho que é isso esse sentido. Eu não tenho certeza, né? Eu nunca estudei Rank, né? Mas acho que é bem isso. Talvez seja nesse sentido. Que a história é imutável também, né? Pode ter sido esse o sentido, né? Não sei, mas não sei dizer, talvez. Mas enfim. Eu tava falando do Jean Battista Vico. O Vico, por que eu falei que o Vico é chamado por alguns como o início do pensamento historicista? Porque o Vico, ele vai romper com as ciências naturais. Se lembra como a parte do historicismo é justamente separar as ciências humanas das ciências naturais? Então é ele que vai falar, olha, a gente não pode entender a natureza porque nós não criamos a natureza. Só Deus pode entender a natureza porque Deus criou, então ele sabe os mecanismos que ele usou. O ser humano não. Então a única ciência de verdade que a gente pode ter, algum tipo de conhecimento válido, é a partir daquilo que nós criamos. Que é o quê? Que é a história. Que a história é feita por seres humanos, por homens, né? Na cabeça dele, provavelmente seria os homens da história. E aí ele vai fazer essa ruptura. Então por isso que o pessoal coloca muitas vezes o Jean Battista Vico, esse italiano, como um dos primeiros fundadores do historicismo, que seria muito desenvolvido na Alemanha. Bom, era só isso que eu ia falar, não sei se adiantou bastante. Não, deu bom. Bruno quer falar alguma coisa? Você tá bem quieto aí? E o Bruno morreu. O Bruno já dormiu, já. Meu Deus. Tá cortando, pode crer. Ah. Fala aí, vamos ver. Eu vou tentar. Eu perdi uma parte do que vocês estavam conversando, mas eu queria falar duas coisas. Aquela coisa quando o AES estava falando do historicismo e da verdade, né, por trás da escrita, que a gente tem que buscar aquilo que depois o Mark Bloch vai criticar, né, como o ídolo das origens, né, que você tem que ir no fato cru, chegar lá no documento original, na primeira versão. É quase você conversar com o cara, por exemplo, é quase você jogar fora a carta do Pero Vaz de Caminha e desenterrar o Pero Vaz e falar com ele para perguntar se é aquilo mesmo que tá na carta que realmente ele viu e escreveu. Né? Essa coisa da verdade é interessante que hoje em dia você lê, né, a história, você consegue perceber na sutileza da escrita, às vezes o cara que escreveu
escreveu, ele deixa claro, né? A pessoa que escreveu, deixa claro no começo já do texto, no decorrer do texto, os seus posicionamentos, os seus limites, né? Os seus métodos, suas leituras. E é assim que se constrói um texto de história, né? Eu acho que isso é muito legal, muito rico. Você lê uns textos diferentes, assim, você percebe que são várias as concepções de história. E eu tendo muito a duvidar daqueles caras que falam muito da verdade da história, né? Eu tendo muito a duvidar daqueles caras como, por exemplo, o nosso imprestável presidente, né? Que fala de verdade o tempo inteiro, mas é uma verdade muito específica. Até aqueles que falam em verdade, falam de uma verdade que é bastante específica. Eu lembro daqueles textos que eu e o Aécio, a gente fez uma disciplina e a gente leu uns textos do século XIX, né? De escritores intelectuais do século XIX que falavam sobre a melhor forma de se escrever história, né? Quase que vários manuais de como se escrever a boa história, né? E a boa geografia do Brasil, né? E isso eles faziam no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi fundado em 1838, se eu não me engano. E é interessante porque lá naqueles textos você percebe que existiam, né, diferenças entre os próprios intelectuais, né? Algumas diferenças são mais gritantes, outras não, mas existiam diferenças. Só que uma boa parte deles também falava, né, também prezava por essa história que busca o ídolo das origens. Então a gente tem que buscar a verdade do fato, né? Então a gente tem que evitar juízos temerários, né, e outros inconvenientes para evitar que a nossa escrita da história fosse deturpada por paixões do momento. Só que é interessante que aqueles caras, eles escreviam todos alinhados ao Estado Imperial, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que eles falavam que tinha que escrever a verdade da história, eles estavam lá babando o ovo do imperador. Então, assim, falava da grande história brasileira, não sei o quê, né? Da história do Estado Imperial. Então, assim, é interessante perceber que até aqueles que falam em verdade, falam de uma verdade que é bastante específica. E sobre a utilidade da história, me lembro muito que a história, né, um dos usos da história é basicamente todo o que eu entendo, né? Não sei se todo mundo entende da mesma forma, mas todo projeto político de poder, um dos seus alicerces é a história, né? E aí é um tipo bastante específico de história também, né? Mesmo aqueles sujeitos que negam abertamente a história, como o nosso presidente fez e ainda faz, né? Fez em época de campanha e ainda faz até hoje, ele negava a história produzida nas universidades e pelos historiadores, professores de história, em prol de uma história específica, né, deturpada, mentirosa, que era a história que ele acreditava. Que é do século XVIII. Exatamente, só que era um tipo específico de narrativa também. Então, mesmo sendo uma narrativa mentirosa, uma narrativa canalha, ainda era uma narrativa que buscava, mesmo na mentira, a fundamentação na história, buscava a autorização da história. Então, o que eu percebo é que todo projeto político, todo projeto de poder tem como um dos seus alicerces a história, assim como toda política pública, né, também tem como fundamento a história. Algumas são mais evidentes do que outras. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas, né, as cotas. Né, isso tem uma base histórica que é evidente, mas existem outras políticas públicas que não aparentam não ter base histórica, mas tem. Então aí a história ela aparece mesmo para aqueles que negam a história produzida, né, na academia, produzida com rigor, né, pelos historiadores, mesmo negando esse tipo de história, eles assumem uma outra narrativa que é mentirosa, que é deturpada. Isso acontece em todos os projetos de poder que, pelo menos, eu consegui observar, né? Desde os projetos dos soviéticos, né, por exemplo, dos comunistas do século XX, até os fascistas, né? Todos eles abraçavam algum tipo de história, né? Seja aquela história que era a utopia do proletariado ou aquela história que dizia, né, que os arianos eram a raça escolhida, não sei por quem, né, para dominar o mundo. Então, a história ela sempre está lá, mas são tipos diferentes de história, né? Algumas narrativas são obviamente negacionistas, né? São grosseiras, e outras são
mais alinhadas àquilo que a gente produz na universidade. Mas o que eu percebo é que essa história que é utilizada pelos políticos, né, para fundamentar seus projetos de poder, elas são bastante influenciadas por ideologias, né? O que, obviamente, acontece com outras produções, né? Eu gostei muito, né, quando eu li os textos da história social inglesa, né, daqueles historiadores ingleses como o Edward Palmer Thompson e outros caras, é que era evidente que eles eram historiadores, eles eram pesquisadores em história, mas eles também atuavam politicamente na sociedade inglesa, né? Obviamente pela vertente da esquerda, né? Então isso estava evidente nos textos que eles produziam e nas falas desses historiadores, né? Então acho legal isso. Assim, eu não condeno, tem muita gente que condena o historiador militante, né? Não que milita no texto, mas aquele que tem atividade política evidente, ligado a um partido, que tem uma vida pública, né? E participa de grupos. Mas eu entendo isso por outro lado. Eu acho que isso é muito positivo e produtivo. Eu acho que o historiador ele tem que ser atuante de alguma forma. Não necessariamente da forma que eu acredito, né? O historiador pode atuar naquilo que ele achar melhor. Mas eu acredito que é produtivo, é um negócio que enriquece a sociedade, que enriquece o próprio campo também, o cara atuar politicamente na sociedade. É uma coisa que, se você fizesse, talvez, num determinado momento do século XIX, você fosse condenado. Apesar de que, no Brasil, por exemplo, mesmo os caras que eu falei do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, condenando, né, as práticas, eles eram abertamente influenciados por paixões políticas e ideológicas do momento. Então, eles eram atuantes também num projeto de sociedade daquela época, levado a cabo pelo Estado. Uhum. Eu só queria completar um pouco aí o que o Bruno falou. A primeira parte que ele falou sobre a verdade, né? Essa ideia de que é possível acessar uma verdade, né? Independente de quem você seja, né? No passado, né? Como se o passado não tivesse nenhuma atribuição de interpretação também, ou modos de ver, ou teorias, né? Se só existisse uma forma de ver as coisas na vida, né? E eu só queria comentar que quando nós falamos de historicismo, acho que eu esqueci de enfatizar isso, né? Mas o historicismo, ele, a partir depois do século XIX, já indo por 20 já, ele tem uma marca muito forte de relativismo, né? Não que relativismo seja a palavra correta para definir isso, mas é justamente essa postura, falar, olha, cara, não existe uma verdade absoluta para a gente estudar a história. Existem várias histórias. Então tem fulano que viveu nesse lado da história, que viveu contra o lado da história de outro fulano. Os dois contam histórias diferentes a partir do local de embate deles. Eles têm uma história de vida diferente cada um. E os dois fazem parte do processo histórico em geral. Eles estão produzindo história. E como é que se produz essa história, né? Nesses embates entre quem foi vítima ou quem foi algoz, né? Quem foi explorado, explorador, ou etc e tal. A história se faz nisso, entendeu? Então não é que existe a verdade absoluta nem nada, mas existem lugares de onde a gente fala que nos dão a forma de enxergar o mundo. Isso acaba aparecendo na história, mas o importante é sempre lembrar que existem essa tensão entre pessoas diferentes, entre histórias diferentes, que existe contradições na narrativa de cada um deles, né? Existem contradições, que existem uma pluralidade de narrativas e de fontes, e que você deve levar tudo isso em consideração quando você vai escrever a sua história. Como é que você vai sistematizar todos esses embates pela verdade, né? Todos os embates políticos, por exemplo, dessa história. Como é que você vai demonstrar isso para o público? E por isso é sempre muito importante enfatizar que não existe essa verdade histórica para todo mundo, né? A gente sempre coloca as disputas de memória. Nós, como historiadoras e historiadores, nós sempre colocamos sempre em pauta a disputa de memórias, como cada grupo disputa por um tipo de história que legitima o seu posicionamento ou o seu posicionamento político, né? Já entrando no segundo ponto do que o Bruno falou, a história realmente não só tem essa função da identidade, né, que eu tinha mencionado antes, mas também de legitimação política. Então você conta um tipo de narrativa da história para as pessoas que privilegia a tua forma de fazer política, a tua forma de enxergar a organização social da sociedade, de debater, né? Então é óbvio que ele vai sempre contar quem está no poder, né, vai sempre contar uma história muito boa sobre si. É óbvio que ele quer legitimar o seu poder. E o poder necessita de vários mecanismos, né, inclusive os mecanismos da ciência,
das ciências naturais, biológicas também, elas não são isentas, né, dessa disputa de poder, e também precisa contar com a ajuda de mecanismos da história, falar, olha, no passado, o meu tipo de ideia fez isso pela nossa sociedade, por isso a gente tem que continuar, né, desta forma de viver, comigo no poder ainda, né, sempre é dessa forma de história, às vezes das mais bizarras, como o Bruno falou, que é a ideia de falar que existe um povo eleito, que seria o povo ariano, branco, de olhos azuis e tal, que pode dominar o resto, porque o resto não vale nada, né? Esse é um tipo de história que se conta também para legitimar algum tipo de dominação que as pessoas podem cair. E qual é o papel do historiador nisso? É criticar isso, falar que isso não tem embasamento histórico, né? Não tem nada a ver, nós já falamos isso até aqui, né? Que o ser humano nasceu na África, por exemplo, né? Como assim? Que tipo de história você está contando? Quando nós fazemos a crítica, nós colocamos justamente essas tensões de projetos políticos e, ainda mais, nós colocamos os pontos de contradição dessas narrativas e os pontos que elas não querem dizer, principalmente as experiências da violência enquanto um controle social. O que seria a violência enquanto controle social? Aquela violência que se faz para controlar a forma de viver das pessoas. Então, nós temos o exemplo do nazismo, ele usava sempre de todo tipo de violência para poder encaixar as pessoas dentro do quadradinho da raça ariana, e qualquer pessoa que desvirtuasse disso era inclusive eliminada, era morta, era assassinada, né? Então o nazismo é a expressão máxima da violência enquanto controle social, né? E quando o historiador vai e aponta isso, que mostra experiências de desumanização, de desumanizar uma pessoa através dessa violência, nós deslegitimamos esse tipo de poder, esse tipo de violência enquanto controle social. Por isso que é importante o trabalho de crítica do historiador. Mostrar essas experiências que eram desumanas no passado, que elas, né, essas experiências desumanas de forma de governo do passado, e apresentar formas de governo mais humanizadas, formas de organização social mais humanizadas para a gente pensar e para a gente poder participar. Fazer que as disputas políticas se façam por projetos que não usem da violência enquanto controle social e que realmente tenha a dignidade humana. A política seja feita com dignidade humana. E é justamente esse tipo de crítica histórica que o governo tá querendo desbancar, né? Como se a gente fosse ideológico. Não, a gente só tá fazendo o nosso trabalho, que é criticar esse tipo de política que se pauta na violência enquanto um controle social. É isso aí, tem que criticar esses arrombados mesmo. Pois é, meu. Eu acho que eu acho que eu posso entrando já agora nos análises, né? Pra gente ir terminando. Manda ver, então entra nos anais da história agora. Nos anais da história. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para geral o que é essa escola dos análises, né? École des Annales, que nasceu lá na França, né? Em 1929. Desculpa se eu errar, porque a gente tá gravando num outro dia isso aqui, deu problema na gravação, deu chabu, perdeu a gravação. Aí eu não tô com tudo fresco na memória. Mas nasceu em 29, no Entre Guerras, né? Então já tinha acabado a Primeira Guerra e não tinha começado a Segunda Guerra Mundial ainda. E isso dá pra entender um pouco como que é a mentalidade da galera na época, né? Mas o que é esse análise, né? O que é essa escola dos análises? Na verdade, a escola dos análises não é uma escola, né? É uma revista. Essa revista foi fundada em 29, né? Como eu disse, na França. E ela... tinham muitos historiadores famosos que faziam parte dela, assim. Mas a maioria das obras importantes dos análises, na verdade, não aconteceram na revista em si, assim. Eles aconteceram desses autores que participavam da revista dos análises, mas eles em títulos próprios, assim. Eu acho que, assim, é importante a gente dizer, assim, que muitas dessas coisas que eu vou dizer, assim, que os análises fazem, né, como que é o paradigma ali do estudo deles, né, da escola deles, a gente tem que entender que não é que isso não existia antes. Isso tudo existia. Só que muita pouca gente fazia, não era o... Como é que é quando é a coisa dominante? Quando que aparece mais? Não era a escola predominante de pensamento, assim, vamos dizer. Hegemônica, né? Isso, hegemônico. É essa palavra. Então não era hegemônico, sabe? Esse tipo de pensamento. Então com os análises as coisas começam a ficar. Mas que tipo de pensamento são esses? Primeiro, a gente tem que pensar naquelas... Eu acho que assim, pra gente diferenciar, né, que a gente fez nas outras, a gente é bom de falar sempre
quais perspectivas sobre fonte, tempo e outras coisinhas mais, né? Então, e sobre história em si, né? Então, sobre fonte, eu acho que é uma que dá uma visão bem legal, assim, dos análises, dá pra entender bem eles, que eles fazem uma crítica à fonte da história historicista, daquela história que a gente tava vendo até agora, que eles pensam assim, porque a história historicista, ela se baseia em documentos oficiais e em arquivos, né? Mas ela pensa assim, esses documentos oficiais, eles não é porque eles são oficiais que não tem nenhuma mentira neles, ou uma distorção, ou alguma omissão, né? Por exemplo, geralmente quem faz esses documentos oficiais é o próprio governo ou instituições do governo. Então, eles vão poder omitir ou alterar muita coisa que eles queiram, né? Isso já acontece em diversos países até hoje em dia. E mesmo que eles quisessem, assim, ser mais imparcial possível, que nem a gente disse já desde o começo, é impossível você ser imparcial, né? Em quase tudo, né? Então, é muito difícil nesse sentido de você levar aquilo como se fosse 100% a verdade pura e absoluta. Então, eles começam a fazer essa crítica. E outra coisa, né? Não só questão do Estado, mas qualquer tipo de organização que faz seus próprios documentos, ela vai falar sempre bem de si mesma, né? E sim, a coisa mais mentirosa que tem, gente, é ata de reunião, tá? É tipo isso. É que nem a gente tinha falado lá no primeiro episódio do podcast, que a gente falou das pessoas que recebem para fazer história de empresas, por exemplo. Você não vai falar por exemplo, quando você vai fazer da Volkswagen, você não vai falar Dieselgate, dos problemas nas fábricas. Não, você vai falar das coisas boas. Né? Você não vai falar do envolvimento deles com o nazismo. Não, você vai falar das coisas boas, né? Então, tipo, eles pensam assim, o que a gente pode usar como fonte, então? Tudo pode ser uma fonte, desde que bem trabalhado e criticado. Pode ser até, tem um livro famoso dos análises, que é ali da terceira geração, são 3 gerações dos análises, eu já explico isso aí, mas lá da terceira geração, que é o Histoire de la Merde, né, do Dominique Laporte. E é exatamente isso, história da merda. Eu não li o livro, não vou poder dizer com certeza, mas eu imagino, até por causa dele fazer parte da escola dos análises, né, eu imagino que seja uma coisa, tipo, você estudar a história baseado nas fezes das pessoas, ou dos sistemas sanitários, ou dessas coisas em geral, sabe? E é possível, tudo isso é possível. Qualquer coisa pode ser uma fonte, desde que você critique bem. Uma revista, por exemplo, o que essa revista vai estar escrevendo ali, ela quer vender, né? Então ela tem que, tipo, para ela vender, ela tem que agradar o público. Então ela tem que dizer de coisas que interessam ao público. Então, por exemplo, você pegar uma revista de 1950 e ver os assuntos que estão lá, você vai entender que assuntos que estavam em alta na época, que assunto que as pessoas falavam. Então, mesmo que não seja um documento ou alguma coisa assim, você consegue ter muitas informações com qualquer coisa que você critique, e a crítica é aquilo que a gente disse, né? Será que isso é real ou não? Será que isso realmente condiz com a realidade ou não? Ou então, é basicamente isso. Então, assim, a criticar as fontes é essa. Você pode usar qualquer coisa, desde que bem criticado e trabalhado. A expansão das fontes, né? Isso. Tudo aquilo que é feito pelo ser humano agora virou fonte, né? Antes era só coisas oficiais do governo. Aí, outras coisas assim que são importantes de dizer sobre os análises. Eles são uma escola conhecida por ser multidisciplinar, né? Por ter a interdisciplinariedade que a gente fala. Ou seja, eles não eram só historiadores que escreviam, eram psicólogos, geógrafos, jornalistas, várias pessoas de diversas áreas de atuação faziam artigos em conjunto, né? E isso agrega ao conhecimento, porque até vai ter aquela discussão, principalmente ali no final ali, que assim, quanto mais você pesquisa uma coisa específica, menos você tem ideia do plano geral da coisa, né? E quanto mais você estuda só o plano geral da coisa, menos você tem ideia das especificidades. Então é uma balança ali que você tem que estar sempre tentando balancear, né? Sempre tentando ficar no meio ali, equilibrar a balança. Então, o que eu quero dizer com isso? Os análises, eles conseguiam ter artigos mais interessantes, assim, pro público em geral, tanto é que eles eram muito famosos, eles apareciam em rádio e em tudo isso, porque eles conseguiam falar sobre mais coisas do que não só aquela velha história historicista, né, que é aquela história que é aquilo que a gente falou também, que é uma outra diferença dos análises, que é aquela história dos generais, é uma história dos políticos, dos reis, que fala a história a partir da perspectiva dessas pessoas, ou falando dessas pessoas, né, e os análises não. Os análises, eles podem falar de qualquer um, inclusive não quer dizer que você não vá falar dos políticos ou dos generais ou dessas coisas, mas você vai falar das coisas a partir da perspectiva de pessoas diferentes. Assim, você pode falar de um sapateiro, como que era o dia a dia dele. Isso é outra coisa também, não é só uma história de grandes eventos, é uma história pode ser de pequenas coisas, como que era o dia a dia na Idade Moderna. Tanto é que tem um livro que é muito, muito, muito bom do Peter Burke, que é
cultura popular na Idade Moderna, né? E, cara, esse livro ele tem um capítulo sobre como a perspectiva de tempo mudou com a invenção do relógio, né? Ou com a popularização do relógio, na verdade. E como, assim, surgiu a partir daí a ideia de jornada de trabalho e como a perspectiva de tempo das pessoas mudou mesmo, porque agora tudo era mensurável. Então, cara, é uma outra coisa muito interessante dos análises também, esse tipo de observação que eles fazem, a partir de uma perspectiva mais diversa, assim, não só dos grandes generais, dos grandes políticos, aquela coisa que a gente sempre viu na escola, sabe? E assim, o que mais que eu posso falar dos análises? Acho que a perspectiva de tempo deles, né, assim, a gente tem que entender que, nem eu disse antes, os análises têm 3 gerações, e tem algumas pequenas mudanças entre elas, mas, em geral, a perspectiva dos análises de tempo é assim, você vai pegar um fragmento do tempo e estudar aquele fragmento. Então, a gente falou lá, uma linha era uma linha ascendente, outra era uma linha horizontal, né, a linha do tempo. Aqui é uma linha fragmentada, diversos fragmentos e fragmentos paralelos, e é mais ou menos isso, entendeu? É um estudo de Só que tudo. essa é a terceira, né? Essa é mais ligada à terceira geração. Exato. Porque as primeiras, pelo menos, elas tinham já uma outra concepção, que era da longa duração. Os primeiros historiadores, né? Eles pensavam em primeiro fazer uma história longa, então você vai lá longe no tempo para começar a entender questões macro, daí depois você volta lá um pouquinho de média distância no tempo, ver outras questões medianas, para depois falar daquilo que você realmente quer falar. Era bem isso a primeira geração. Agora a segunda geração, eles realmente se pautam mais por essa fragmentação. A terceira geração, né? Se pauta por essa fragmentação. Sim. É que nem eu disse antes, isso até acontecia, essa fragmentação acontecia na primeira e na segunda, mas ela se popularizou mesmo, se tornou a hegemônica ali entre os análises só na terceira mesmo. E era muita loucura, né? Muita loucura escrever tanto assim, né, cara? Cara, era muita gente escrevendo, isso que era legal. Era uma época que a história era muito acessível para a população, assim, mesmo para quem não era tão rico, tal, porque aparecia na rádio, as pessoas falavam sobre história muito, então era uma coisa diferente, sabe? E uma história muito, que a gente falou, social, assim, tipo, uma visão social da história, não só aquela visão de grandes governantes e tudo mais. E aí, que nem eu disse antes, né, são 3 gerações. As diferenças basicamente são que a primeira geração foi a primeira geração a mais crua, né? Inclusive, ela não era muito aceita fora da França. A gente tem que lembrar ali do entreguerras, né? Então, a Alemanha, por exemplo, era muito difícil os análises conseguirem entrar, né? Então, mesmo na Segunda Guerra ali. Então, que é de 29 a 45 a primeira fase. Então, é isso, né? Inclusive, na guerra que o Mark Bloch, né, morre. Isso. Que é da primeira geração, Mark Bloch, né? Isso, ele é assim, um dos pais da primeira geração. Os dois ali são o Mark Bloch e o Lucien Febvre. São os dois. Isso. Aí... Gente, o Mark Bloch, gente, ele participou da resistência contra o nazismo, foi pego, né, e foi executado pelos nazistas, né? Pô, esse cara era foda, velho. Foi morto no Gestapo, né? Mas o mais louco do Mark Bloch é que ele lutou as 2 guerras, né, velho? A primeira guerra mundial quando ele era jovem e a segunda quando ele já tinha 53 anos, né? E mesmo com seus 53 anos, ao invés de fugir, né, de alguma forma, ele escolheu participar da resistência francesa contra, se eu não me engano, era contra a República de Vichy, né? A República de Vichy, que era a dominação nazista na França, né? E aí ele acabou sendo vítima do Klaus Barbie, que era o açougueiro de Lyon, que era um nazista lá, bem filho da puta, que torturava e matava as pessoas. E aí você já imagina por que o apelido do cara era açougueiro, né? E aí ele foi preso, torturado pela Gestapo e morto, né? Exilado. E aí o livro que ele escreveu, né? Apologia da História, o Ofício Historiador, foi escrito nesse momento em que ele estava sendo perseguido e que ele foi preso, né? Depois... tanto que o livro acaba do nada, assim. A parte 5 do livro, que era para ser o capítulo 5, tem só 5 páginas, e aí o livro acaba do nada, porque depois ele acabou sendo morto, né? Pela Gestapo. E é um baita livro, diga-se de passagem, né? Que todo estudante de história tem que ler pelo menos uma vez, né, cara? Sim, precisa, né? Eu não sabia, não, que ele tinha sido pego pelo Klaus Barbie. Eu não sabia, não. Eu não sabia nem quem era esse maluco, pra ser bem sincero.
E aí, o que mais? Ah, lógico, aí agora a segunda geração, né? A segunda geração, ela vem com o Fernand Braudel, ele vai inaugurar essa segunda geração com um trabalho falando sobre o Mediterrâneo, sobre como os povos do Mediterrâneo viviam, os povos em volta ali do Mediterrâneo, e como eles se relacionavam. E relacionando muito com a geografia também. Por exemplo, porque esse povo conseguia dominar esse estreito ou essa passagem, eles tinham uma influência maior, então ele relacionava muitas coisas, que é aquela coisa que a gente falou da interdisciplinariedade, né? Que aí agora aqui na segunda geração que ela realmente vira hegemônica. Na primeira ela era ela acontecia, obviamente, mas ela não era tão hegemônica, né? Aí agora na segunda ela já é bem mais forte. E a terceira geração, que é difícil a gente falar de um autor, né? Porque tem vários e vários. A história em si era um tema muito popular em todos os lugares, e é aí que ela se torna mais popular ainda, né? E aí que também que eles chutam o balde, assim, que é aí que vem o História de la Merda, que os caras começam a fazer história de tudo e todos, sobre tudo e todos. Tem até uma força muito grande, começa a surgir uma força muito maior agora na história das mulheres, na história dos negros, na história das minorias em geral, né? Até na terceira geração. E, cara, quem que a gente pode dar ali como exemplo ali da terceira geração? O Legoff. Jacques Legoff. Né? O Legoff, que é o mais famoso ali deles, né? Vai ser o Legoff. Que é o medievalista, né? Historiador, história medieval. E também com trabalhos que todo estudante de história tem que ler pelo menos uma vez, porque é realmente incrível esse trabalho dele. Essa terceira geração, só para eu tentar formular um pensamento aqui. Essa terceira geração da Escola dos Análises, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, ela também é um sintoma daquilo que aconteceu na França em maio de 68, né? Com aquela revolução cultural, né? Nas universidades, e depois com a revolução na linguística também, né? Do surgimento, né? Aprofundamento dos estudos sobre linguística, e aí o aprofundamento daquelas pautas mais progressistas nas universidades da França, né? Que eram essas questões de gênero, sexualidade, esses problemas relacionados a questões da linguagem, questões sociais que envolvem identidade, etc. E é interessante, eu não sei, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas me parece que depois de maio de 68 a gente tem a reformulação dessa forma de pensamento francês, porque antes disso as universidades francesas elas eram mais conservadoras, né? Pensadores dentro das universidades eram mais conservadores, e depois do maio de 68 me parece que teve essa guinada assim, mais progressista, e aí o surgimento, e aí parece que surgiu cada vez mais estudos relacionados a essas coisas que a gente vê até hoje, né? Esses estudos clássicos, assim, que pensam questões que sempre foram muito caras para a história, mas a partir de outras visões, né? Então, outras pessoas passaram a ser consideradas nos estudos, pessoas que eram apagadas da história, né? Que nunca haviam aparecido nos estudos históricos, né? As pessoas que foram excluídas, né, desse processo de construção da narrativa histórica. E também outras temáticas, para além daquelas temáticas que eram hegemônicas nas outras gerações dos Anali, né? Que começou lá, que o Aécio falou da história total, e aí começou a se pensar outros temas mais específicos, questões mais específicas, né? E tratar de outras pessoas também, não só uma certa compreensão de humanidade, de mundo também, que era anterior a esse acontecimento. Então, para você perceber, pelo menos o que eu entendo, assim, é que a universidade e a forma como as pessoas constroem conhecimento, os historiadores, etc., eles não estão desligados de uma realidade social, política e ideológica mais ampla, né? Então, aquilo que acontece na sociedade acaba influenciando a forma como esses historiadores estudam o passado, ou entendem, compreendem o passado, né? Isso a gente percebe muito no Brasil de hoje. A gente discute questões hoje que a gente não discutiria há 10 anos atrás, né? Hoje a gente discute de maneira muito forte a questão da pós-verdade, a questão da democracia, a questão do fascismo, né? Não que isso nunca... que isso apareceu só agora, que não existia antes, mas é que, por conta de um sintoma social, a gente acaba se aprofundando em estudos que talvez a gente não desse muita atenção há um tempo atrás, as questões das pautas de gênero, as questões identitárias, né? Então, assim, talvez se você voltasse no tempo, né, se fosse possível, para você voltar, talvez numa universidade específica na década de 70,
70 no Brasil, ou 80, talvez a gente discutisse questões mais relacionadas a uma historiografia marxista, talvez, né? E hoje em dia, essa vertente, por exemplo, perdeu força. Por quê? Porque o que eu entendo, né, é que a historiografia e os historiadores, eles atendem a demandas da sociedade, apesar de que, a problemas da sociedade, né, apesar de que a gente não oferece para a sociedade aquilo que ela quer de fato escutar, né? Como falou o Hobsbawm, se não me engano, sobre história, quando ele se questiona se o historiador tem que oferecer para as pessoas aquilo que elas querem ouvir sobre o passado, sobre a história, a resposta é não. Mas mesmo assim a gente trabalha a partir de problemas que são problemas do cotidiano, do presente, né? Então eu percebo que a partir de maio de 68, esses estudos históricos na França, eles sofrem uma guinada para outras temáticas que antes não eram trabalhadas de maneira tão aprofundada quanto elas foram depois, né? Não sei se vocês entendem da mesma forma. Não, é Perfeito. exatamente isso. Tanto é que a terceira geração dos análises, se eu não me engano, surge em 69. Então é logo depois ali, né? E é aquilo, né, cara? O homem é o fruto do seu tempo, né, velho? Então, e do seu espaço, né? Então, o cara nascido em 1950 vai escrever história completamente diferente do que a gente hoje em dia. E, tipo, uma coisa que é importante dizer também, até trazendo um pouco para essa discussão que você trouxe, é aquela questão que eu disse de que essas coisas que os análises fizeram já aconteciam no mundo. Por exemplo, o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire, apesar de todos os pesares, apesar de ele ser racista, até mesmo para a época dele, né? Sem ser anacrônico, ele era racista. Então, mesmo assim, ele escrevia sobre o dia a dia dos negros, né? Dos escravizados, né? Então, é como eu disse, essas coisas já aconteciam e continuaram acontecendo depois dos análises. Os análises acabam em 89, mas eles influenciam muito, tipo, principalmente no Brasil, e na América Latina em geral, né? Na América Latina em geral e na França, os análises são muito fortes até hoje. Eles são muito estudados, são, como que eu posso dizer? São o que a gente estuda ali para entender história, para começar a escrever história, a maioria são autores dos análises, né? Então, que a gente, por exemplo, leu Legoff, a gente leu Peter Burke, a gente leu Mark Bloch, a gente leu a maioria desses caras aí, né? E uma última coisinha que eu queria dizer sobre os análises é justamente a discussão ali, que a gente até teve ali na gravação perdida, do Hayden White, né, cara? Que aí o Hayden White vem e fala que traz a discussão, será que história é ciência mesmo? Porque a partir do momento que você está transcrevendo aquela coisa, e como nós não somos seres imparciais, você vai estar criando uma narrativa de alguma forma. Mesmo que você quisesse, se você quiser ser imparcial de todas as maneiras, você vai estar escrevendo uma narrativa, porque não tem como você explicar as coisas sem ter uma narrativa, né? Então, a partir desse momento, a ideia dele é de que história, então, não seria nada mais do que uma literatura. O que, assim, eu lembro até que eu perguntei para pro nosso professor que deu essa aula pra gente, eu não lembro se foi o João Carlos ou se foi o Luiz, eu acho que foi o Luiz, que aí eu perguntei pro professor, mas o que você acha? Você acha que é ou não é? Ele falou, eu acho que primeiro não importa, porque a história tem suas funções mesmo se ela não fosse história, igual a literatura tem. E a da história mesmo assim é diferente, né? Ela tem um aspecto mais científico ali, mesmo que ela não fosse ciência. Mas, para ele, é ciência, né? Ele acredita que é ciência porque ela tem um método, ela tem que seguir, você não pode criar as coisas do nada, você tem que ter fonte para embasar suas coisas, você vai ser criticado por outros autores que vão estar se mordendo para te criticar, para colocar seu trabalho para baixo. Então é ciência, sim, né? Nesse sentido. E aí eu lembro também da situação lá que eu passei na faculdade, que a gente fez um mini curso lá sobre historicismo, não, Teorias, né? sobre teorias, exatamente. Eu acho que até vocês assistiram, né? Eu tava lá. Aí eu falei do Hayden White, falei desse pensamento dele. Não que eu não concordo, mas é importante, é uma discussão interessante, é uma discussão importante. E as pessoas que estavam ali fazendo junto comigo o curso não ficaram muito à vontade com isso, né? Ficaram meio bravos comigo depois. O que eu não entendo, que aquilo que eu sempre falei, não é porque você tá falando, contando uma coisa, demonstrando como aquela coisa funciona, que você concorda com aquilo. Não é porque eu tô explicando o que o Hayden White pensava que eu concordo com ele, cara. Mas eu tenho que explicar, é uma aula sobre teorias, não é? Isso aí. Então é basicamente isso. Dos análises é isso aí. Que nem eu falei, eles vão continuar influenciando muito até hoje, né? Principalmente aqui na América Latina. E depois disso, até as escolas que vão vir depois deles, que vão ser hegemônicas, depois deles, bebem muito da fonte deles, assim, bebem muito deles. A maioria dos historiadores que escrevem as outras escolas leu eles, leu os análises.
Bom, pois bem, então, a gente como falou um pouquinho sobre os análises, né? Tá na hora de falar um pouco sobre a microhistória. Mano. Aí, quer que eu falo? Quer falar? Vai, fala. Tenta Manda simplificar, ver. porque eu vou ser sincero, até eu não entendo muito bem microhistória até hoje. É que assim, né? A partir de 1970, uns caras vão se reunir em torno de uma revista na Itália para construir uma concepção de história que é diferente à concepção francesa, que era a concepção hegemônica, né? Então eles fazem uma crítica à forma como os historiadores franceses construíam a história, até porque quando os franceses abraçam uma concepção de ciência que é mais dura, se aproximando das ciências mais duras, que são ciências de fato, assim, acaba que o conhecimento histórico perde o seu norte de função social ou de função do conhecimento acadêmico. Então, os caras passaram a construir estudos que apresentavam uma cacetada de dados, uma quantidade absurda de informação, só que não chegava a lugar nenhum. E aí os franceses... Parece muito com hoje em dia. Exatamente. E aí os franceses, em torno daquela crítica do ressurgimento da narrativa, né, a partir de que, considerando que quando a história abraçou uma forma de construir o conhecimento histórico mais ao lado daquelas ciências mais duras, ciências exatas e tal, que era você realmente juntar uma quantidade de dados, processar esses dados, etc., acabou perdendo o norte de função do conhecimento. Então não construía uma narrativa, você não chegava a lugar nenhum, então não parecia um negócio muito fácil de se entender, tanto que a crítica de alguns historiadores italianos a esse conhecimento francês era no sentido de que era um negócio meio feito só para especialistas, só para os iniciados na área que conseguiam ler e entender aquilo lá. Vocês falaram do Legoff, a gente leu muito Legoff quando a gente estudou história medieval. Os estudos do Legoff são estudos interessantes, mas é um academês muito rígido. Aquilo lá não é qualquer um que pega e lê. Até porque até você que está lá estudando lê, não entende porra nenhuma que ele tá falando. Então, só que a gente lê traduções, né? O problema da tradução também é um problema a ser relevado, mas, em termos gerais, esses estudos, eles são bastante rígidos. Eles têm a sua validade, obviamente. Eu não sou ninguém para falar que o Legoff é um merda, mas eu tô falando que a forma como eles escreviam história era uma forma mais abraçada com uma concepção de ciência que tem mais a ver com ciências exatas do que com ciências humanas. E aí, a partir de 1970, em torno de uma revista, igual os franceses fizeram, né, se uniram em torno de uma revista, os análises, né, se uniram em torno da revista, os italianos também vão se unir em torno de uma revista, Quaderni Storici, que eu acho que são cadernos de história, alguma coisa assim, deve ser a tradução, não sei. E aí eles vão começar a publicar estudos, né, os principais pensadores aí dessa vertente italiana de história, o Eduardo Grandi, né, o Carlo Poni, o Giovanni Levi e o Carlo Ginzburg, que eu acho que é o mais conhecido, assim. Giovanni Levi e Carlo Ginzburg são os dois mais conhecidos. Então eles vão começar a publicar estudos a partir de uma outra concepção de história mais abraçada não com uma concepção rígida de ciência, mas com uma concepção mais fluida de narrativa histórica, ou seja, mais próxima da literatura e da ficção. Não significa que eles inventavam dados, nem que eles inventavam aquilo que eles estavam falando. Mas a forma como eles escreviam era uma forma muito mais fluida, era uma forma muito mais simples, e que não significa que era um estudo, um texto como se você escrevesse no Facebook. Era simples no sentido de que era de fácil entendimento, mas era um texto muito aprofundado. E aí o exemplo que eu sempre penso é o Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que ele conta a história de um cara que morava numa vila no norte da Itália, que não tinha quase ninguém morando lá. No norte da Itália era despovoado naquela época, né? Isso é na Idade Média ainda. E a partir do estudo da vida desse maluco, ele chega à conclusão, ele chega a uma hipótese geral sobre como funcionava a sociedade e as relações de sociabilidade entre diferentes pessoas na Idade Média, naquela região da Itália e da Europa. Então, assim, ele pega a vivência de um carinha lá e chega a hipóteses gerais sobre a sociedade, a economia, as relações
de poder e o trânsito de conhecimento também. Ele fala bastante sobre como os livros saíam de mãos em mãos, eram emprestados de pessoa para pessoa. E os livros que aquele carinha leu, aquele carinha que era o Menóquio, né? O Domênico Scandella, que era um cara muito peculiar, era um herege, ele tinha opiniões próprias, ele foi perseguido pela Inquisição 2 vezes, sofreu 2 processos. No primeiro ele conseguiu se safar, mesmo se safando, apresentando verdadeira conversão, depois ele continuou com o mesmo comportamento de herege safado dele e foi condenado à fogueira um tempo depois. Mas o que eu quero dizer? É que quando você pega os textos desses caras, você lê como se fosse um livro de literatura, não querendo desprezar os literatos, entendeu? Mas é que é diferente de um texto que você concebe ele abraçado numa concepção de ciência mais dura, que é a introdução, metodologia, objeto, fonte, dados, números, conclusão, não sei o que lá. Não é assim. Ele pega documentos inquisitoriais, o Carlo Ginzburg, e ele dissolve essas fontes inquisitoriais e constrói um texto muito bem escrito, que é um texto assim que você não consegue replicar a forma como esses italianos escrevem. Tanto que quando você vai estudar microhistória, você estuda a microhistória como uma escola histórica, porque era um conjunto de pensadores em torno de uma revista que publicavam textos a partir da mesma concepção de história, a partir da mesma concepção de narrativa histórica, mas você estuda a microhistória como uma metodologia, a microanálise histórica, que é uma metodologia. Você não consegue escrever um texto de microhistória. É muito difícil. Você pega os textos desses caras e você percebe que são textos muito agradáveis de ler. São os melhores textos que eu já li de história até o momento, porque são textos muito agradáveis de se ler, mas não são coisas que podem ser replicáveis. Você pode utilizar da metodologia microhistórica, que é você pegar um conjunto de fontes e estudar um determinado objeto que seja bem localizado. Você pode estudar, por exemplo, um dia da história, você pode estudar uma pessoa da história, você pode estudar um povoado, depende muito dos jogos de escalas, né? Depende muito da escala que você analisa, porque, por exemplo, uma história de uma cidade pode ser uma macro história, considerando que essa cidade deve ter 10 mil pessoas, e dentro dessa cidade você pode fazer uma micro história de uma pessoa dentre essas 10 mil. Mas se você considerar que esta cidade de 10 mil pessoas faz parte de um país de 210 milhões de pessoas, isso também pode ser considerado microhistória. Então depende muito da escala de análise em comparação com outras escalas, obviamente. Então, a microanálise histórica, quando nós estudamos como uma metodologia de estudo da história, a partir de fontes específicas e de objetos que são muito específicos. Mas não é o objeto pelo objeto, a fonte pela fonte. Você chega a conclusões mais gerais a partir da análise desses objetos e dessas fontes, como o Carlo Ginzburg fez, a partir do estudo de uma pessoa só que vivia na sociedade do Friuli, do norte da Itália, não vou me lembrar exatamente a época, mas era na Idade Média. Ele chegou a uma hipótese geral de como funcionava aquela sociedade, a economia, as crenças, a relação entre igreja e sociedade, entre igreja e conhecimento que era disseminado. Ele chega a hipóteses gerais de como que os livros, o conhecimento que era produzido e era publicado via prensa chegava na mão das pessoas comuns. Ele fala também das versões não canonizadas da Bíblia, que as pessoas liam. Então, assim, ele chega a conclusões gerais a partir de um estudo de um objeto que é bem específico. Então, a microanálise histórica, a microhistória é isso. Escrever um texto de microhistória é algo bastante improvável na nossa sociedade atual, no modelo de universidade que nós temos no Brasil, por exemplo, porque nós prezamos a produtividade. Nós temos uma universidade que serve ao produtivismo, apesar de que tem muito canalha aí falando que historiador e quem estuda humanos é tudo vagabundo. Quem estuda na FCH ou em faculdade de ciências humanas é tudo vagabundo. Tudo petista, comunista! Exatamente, mas o modelo de produção do conhecimento nas ciências humanas neste país, nas universidades públicas, é um modelo que preza pelo produtivismo. Nós temos 2 anos e meio para escrever uma dissertação, 4 anos para escrever uma tese. Isso há um tempo atrás era inimaginável, não tinha como
caras levavam décadas, 10, 20 anos para escrever uma tese. Então, hoje em dia, a gente precisa de 4 anos. Então, a gente preza pelo produtivismo. A gente tem que estar produzindo artigo o tempo inteiro, tem que estar lendo o tempo inteiro. Isso, claro, é função do historiador, faz parte da profissão. É coisa de ler mesmo, de ficar o dia inteiro sentado lendo, todo santo dia, de segunda a domingo, sem feriado. Mas o que eu digo, as universidades brasileiras, elas prezam pelo produtivismo. Então, a gente tem um curto prazo de tempo para produzir muita coisa. Apesar de que tem muita gente falando aí que a gente é vagabundo. Então, não tem como você escrever um texto de microhistória considerando esses prazos. Você pode utilizar da metodologia microhistórica para escrever um texto de história, mas você não consegue escrever um texto de microhistória, você não consegue chegar à profundidade analítica e à leveza de narrativa de um cara desses, com um período curto de tempo, de 4 anos, por exemplo. Não tem como. É muito difícil você pegar um objeto tão complexo, uma fonte tão difícil de analisar e escrever um texto tão simples de compreender, de você passar suas ideias de maneira tão fácil assim. Não é difícil, porque a gente aprende história dentro de uma universidade pública que fala na linguagem do academês. A gente fala academês. Então é difícil você explicar como esses caras fizeram. Inclusive, eu quero muito fazer um podcast sobre esse academês, cara. Como isso é chato, cara. Como isso prejudica muito as pessoas que não ingressam nas universidades a entender como funcionam as coisas na universidade, sabe? Eu acho que por isso que eu acho que tem muita gente que acha que universidade é coisa de vagabundo e tal. Por quê? Universidade pública, por quê? Porque, cara, eles não têm contato com o que a gente produz. E mesmo se tiver, não vão entender nada, sabe? É muito estranho. Então, eu tenho Aí você pega, por exemplo, os maiores, tipo, quem vende história aqui no Brasil é quem escreve livro, não é quem produz academia, é Mário Del Priori, esse pessoal, sabe? Eu tenho uma posição bem dura, né, velho? Porque assim, pode falar, mano, depois eu falo. Tá, ok. Não, só queria comentar que se for pra escrever um trabalho que nem o do Carlo Ginzburg, né, acho que é só pra quando você já tá estabelecido, né, cara? Quando você já tem a sua carreira e você vai escrever um livro, assim, você tem tempo pra escrever o seu livro, né? Mas enquanto você estiver na caça aí, meu, você vai ficar nos artigos até... Tem meio que se provar, né? Tem que aparecer, né? O academês é um negócio que eu considero muito, muito merda, assim, cara. Apesar de que eu entendo que você tem um limite muito tênue entre a produção do conhecimento, que eu considero a história um conhecimento científico, sistematizado e tal. Então, assim, é muito difícil você estabelecer um limite tênue entre a produção do conhecimento científico sistematizado da história, que é a historiografia, você escrever um texto histórico e banalizar a forma como se escreve esse texto. Então, você não pode simplificar demais, porque talvez você esteja saindo dos objetivos do seu estudo. Então, você vai acabar falando coisa com coisa e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai sair da proposta do seu estudo. Então, assim, não quero deslegitimar os estudos acadêmicos. O cara que escreve um artigo para uma revista dentro de uma universidade, ele tem um objetivo, uma meta, que é fazer aquilo lá. E aquilo tem que ser respeitado, né? Então, assim, se ele escreve um estudo bastante específico, com fontes complexas e é um estudo difícil de se ler, e ele publica numa revista com qualis alto, que é uma revista só para especialistas, tudo bem. O objetivo dele foi esse, ele cumpriu o objetivo dele. Mas eu digo assim, que o academês é foda quando a gente sai da universidade para conversar com as outras pessoas. Porque você precisa pegar esse conhecimento e passar esse conhecimento de maneira compreensível para as pessoas, seja para os alunos, para as pessoas que te escutam, mas você precisa passar esse conhecimento de maneira compreensível sem perder o norte dos objetivos desse conhecimento, sem você perder o norte de que a história é um conhecimento científico, sistematizado, e que aquilo que você está produzindo, ele não é aquilo que um jornalista qualquer escreve e fala num vídeo do YouTube, não é qualquer youtuber, entendeu? O que você está falando... Hã? Não é mesmo, Narlock? Então, não é o que o Leandro Narlock faz da vida, entendeu? O que você está fazendo é um conhecimento... Alô? Ih, travou. Ah, tá. Voltei. O que você está fazendo é um conhecimento científico sistematizado que tem base em universidade e que tem história. História tem história. Tá? Então, o que você está fazendo não é pegar lá e ler uma Wikipedia e gravar um vídeo no YouTube. Não é isso. Mas você precisa pegar esse conhecimento científico das universidades, daquilo que você leu de artigo, capítulo de livro, tese, dissertação, e transformar isso em algo compreensível para aqueles que querem te ouvir. Aí é um ponto interessante, que é um ponto que eu acredito muito. Você não... aquilo que o Hobsbawm falou também sobre história, se eu
não me engano, que é o conhecimento histórico e a transmissão do conhecimento histórico pressupõe 2 atores, aquele que fala e aquele que escuta. Então não adianta você falar para quem não quer te ouvir. Não adianta você tentar sentar com um maluco qualquer ignorante, estúpido, que acha que você é um comunista cubano, infiltrado dos chineses aqui e que tá pregando pro filho dele ideologia de gênero e mamadeira de piroca. Não adianta você sentar para esse cara e tentar explicar para ele o que um historiador faz na universidade porque ele não está disposto a te escutar, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Eu faço o que eu posso. Eu falo para as pessoas entenderem, mas eu falo para quem quer me ouvir. Então, assim, eu não tento fazer milagre, porque eu não sou Noé para carregar animal em arca. Não tem como. Então, assim, é isso que eu acredito. Eu acredito que a academia é uma merda a partir do momento que você sai da universidade e tenta conversar com seus pais, explicar para eles o que você faz da vida. Aí você percebe que a academia é uma merda. Mas, dentro da universidade, esse tipo de linguagem acadêmica tem a sua profundidade, tem a sua complexidade e tem que ser respeitado. Porque quando você estuda história, você percebe que a mudança, por mais simples que seja, numa terminologia qualquer, num conceito, você muda esse conceito de uma maneira inocente, você muda completamente a função e a conclusão que aquele estudo vai ter. Então, assim, o exemplo mais gritante, o exemplo mais simples que eu posso dar é quando você pega um texto sobre a ditadura no Brasil e você muda o conceito ditadura. Experimenta mudar o conceito ditadura para outro qualquer que seja e perceba como o sentido do seu texto vai tomar um caminho completamente diferente. Você vai chegar a conclusões completamente diferentes. Então, é muito difícil você utilizar das palavras certas para transmitir a forma, se não correta, a forma menos equivocada do conhecimento histórico. Então, é complicado. Isso, e até a própria palavra ditadura tem 2 concepções, né? Tem a concepção clássica, que é usada geralmente, né? E tem a concepção marxista, né? Que é diferente, é outro sentido. Então, se você usar do jeito que você usa, você muda o sentido das coisas. É isso que eu entendo, assim, exatamente isso. Então você tem que tomar cuidado, não perder o foco daquilo que você está tentando transmitir para as outras pessoas. Então você não pode transformar isso em algo simples demais, mas você também não pode falar na linguagem do academês, citando o termo em francês ou grego a rodo, esperando que as pessoas vão entender você. Não vão entender. Lembra de alguns Então, assim, professores. Parece alguém. Dentro da academia é uma coisa, fora dela é outra. Mas o que tem que prevalecer é o conhecimento histórico sistematizado, conhecimento científico. É aquilo que a gente produz na academia e que leva tempo e que não é fácil. E que você leva muita paulada dos seus pares para fazer. Então, assim, é difícil comunicar e as diferentes linguagens têm que ser respeitadas. Se o cara publica, como eu falei, numa revista específica para os seus pares só, para os especialistas, tudo bem. Mas se ele pretende fazer uma história numa perspectiva de história pública, ele tem que mudar a forma como ele produz esse conhecimento, mas sem perder de vista os objetivos, os limites, os entraves e também a função daquilo que ele está produzindo. Então, assim, você não pode exemplificar demais e falar para as pessoas como se elas fossem analfabetos funcionais ou algum tipo de retardado. Não dá. Isso que eu acabei tendo... Eu acabei ficando muito puto quando eu participei aí de um projeto, que é isso, entendeu? Que é tentar simplificar demais o conhecimento para os alunos, achando que eles não vão entender. Eles vão entender. Aqueles que querem entender, vão entender. Não adianta você tentar fazer milagre com um moleque que não quer entender o que você está falando, porque ele não quer. O ser humano é um ser desejante e ele é livre. Pessoas escolhem não querer saber as coisas. Então você não pode pegar o moleque, chacoalhar a cabeça dele e falar, você vai entender o que eu tô falando. Não tem como. Então você fala para quem quer escutar. Eu acredito muito nisso. Essa é uma perspectiva que me deixa mais saudável, porque eu tenho noção de que eu não vou fazer milagre no mundo. Eu tento fazer a minha parte, mas eu faço talvez porque eu sou um puto egocêntrico. Eu faço por mim mesmo. Eu faço porque eu gosto. Eu não faço porque eu sou o paladino da justiça social e eu acho que eu vou fazer um milagre na Terra. Não. Eu faço porque
porque eu gosto. E eu também não faço porque eu sou, sei lá, algum tipo de justiceiro. Eu faço porque eu também quero ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Então, assim, eu não quero viver de migalha. Eu quero viver bem fazendo o que eu gosto na medida do possível. Então, é isso que eu penso. E é um negócio que me deixa saudável, porque eu acredito que se eu pensasse que o meu objetivo na Terra é ser o paladino da justiça social e pregar pra todo mundo a verdade da história, eu acho que eu ia viver doente. Porque é um negócio impossível de se fazer. Então, é isso que eu penso em termos gerais. Que eu acho que esse negócio do paladino, da justiça, tal, é uma coisa que a gente tem muito adolescente, né, cara? Depois você envelhece um pouco mais, ali você amadurece, a partir dos 21, um pouco mais pra frente, cara, você percebe que é isso, velho. Você não vai fazer milagre no mundo, você tem que fazer o seu bem feito ali, de preferência o que você gosta, porque aí você faz melhor, né? E bola pra frente. E tentar ajudar o máximo de gente que dá, porque todo mundo não vai dar, não. Inclusive, tem uma frase que eu lembro da a professora minha, a professora Laura, abraço pra você que tá ouvindo, que eu sei, nossa fã. E ela fala assim, olha, vai ter rosas que vão crescer até no asfalto, né? Agora outras nem em terra boa vão florescer, né? É bem isso, dar aula é isso, né? Trabalhar com educação é bem isso. Adianta você A professora tentar... Laura é uma das 3 ouvintes que chega até o final, né? Isso, é uma das 3 ouvintes que chegam até o final, a professora Laura. E eu lembro disso, ela falou isso pra mim, cara, e é verdade, é isso aí, a gente faz o nosso melhor. A gente sabe que algumas pessoas, mesmo com dificuldade, elas vão se engajar naquele conhecimento, vão pra frente, outras não, outras vão talvez buscar autoconhecimento, né, pra estudar, mas é a vida. Cara, acho que a gente até podia. Isso é mais um tema legal de fazer um podcast, assim, falar sobre carreira, grana, essas coisas tudo. Porque, cara, é um tema bem interessante. Desabafar. Não, e que tem gente também que vive pra ganhar dinheiro também, né? Que eu acho que também não é saudável, né? Você viver pra, tipo, eu tenho que ser médico, porque médico ganha um salário bom e o cara nem gosta, nem consegue ver sangue, nem gosta de medicina, entendeu? O problema é você não gostar, né? Isso que é o problema, né, cara? Tipo, e é aquilo, né, cara? Ninguém tá dizendo que você tem que amar o seu trabalho no escritório, amar o seu chefe. Não, mas pelo menos assim, tipo, não ser uma coisa insuportável, uma coisa que você gosta, pelo menos um pouco. Uhum. Isso eu escolhi, assim, tenho a vontade de escolher, né, a vida acadêmica, porque eu curti mesmo. Eu acho que é um negócio que eu tô sempre evoluindo. Eu sinto que eu tô sempre evoluindo, sabe? Porque não precisa trabalhar, né, seu comunista? Claro que precisa, cara. Trabalho intelectual, pô, né? Lógico, importantíssimo. Quem disse que trabalho intelectual é trabalho? Eita, começou agora. O CEO da empresa que faz trabalho intelectual é trabalho, né? Mas o universitário ali não. Mas é isso. Mas acho que é isso, porque senão a gente vai se alongar muito, a gente tem que lembrar que já tem 1h20 ali de episódio do outro. Aí. É verdade. Hoje, dava pra falar de bem mais coisa, né? Dava pra falar de história oral, dava pra falar de neohistoricismo. Muita coisa, né? Mas vai ficar pra uma próxima, pra uma parte 2 desse podcast, que já tá grande já. Já tá grande, pois é, acho que já dá pra ir encerrando, né? Sim. Então, beleza, gente. Recapitulando, a gente falou um pouco sobre a concepção de tempo através da história. Falamos como a história surge como uma ciência, como modelo de interpretar o ser humano e o mundo, que é o historicismo. E depois que ele fez isso, a história não sai mais de nós, né? Nós pensamos historicamente, querendo ou não. E falamos também sobre a escola dos análises, a sua importância para a história. Falamos um pouco de microhistória italiana. Ficou de fora positivismo, materialismo histórico e as versões mais ligadas à literatura, né, que alguns chamam de pós-modernas, ou de perspectivas desconstrucionistas. Isso aí vai ficar para um outro episódio para a gente encerrar um pouco essa parte de teorias da história de maneira geral. Beleza? Joia, muito obrigado por ouvirem. Abração para vocês. Obrigado aí, galera. Foi bom conversar com vocês de novo. Um beijo para todo mundo aí, para os 3 ouvintes chegarem até o final. É nóis.